A partir de agora a gente vai começar esse bate-papo com temas estaduais e nacionais sobre as eleições 2022. Vamos abrir aqui a tela aqui para eu apresentar todo mundo aqui, né? Olha, tá ali o William Soares, o homem que comanda o Hora do Moído aqui na Rádio Líder FM, todos os dias, às 17 horas, é o campeão de audiência, viu? O Moído é grande, todo dia, de 5 às 7, né, William? De 5 às 7 na Líder FM. Nosso amigo Galvão está aqui com a gente também, muito me honra ter aqui Galvão aqui, um dos radialistas mais operantes, podemos dizer assim, um multimídia lá da cidade de Souza. Abraçar Galvão, grande amigo, grande irmão também, de caminhada. Aqui está do meu lado aqui, bem do lado aqui, do lado direito, o doutor Claudinilo, que faz parte do cast dos nossos advogados aqui do Diário do Sertão e do nosso Direto ao Ponto. Doutor Claudinilo, que inclusive é um advogado também operante também, em todas as áreas, né? E ontem, inclusive, participou de um júri, né? Tribunal de júri. E ele que é da área criminal, mas também também participa também, ou faz parte também de outras áreas. É só convocar também que ele está pronto. Pelo menos é o nosso orientador aqui, viu, Levi? A exemplo de João de Deus, Léo Feitosa e tantos outros aqui que nos ajudam aqui. Levi Dantas dispensa aqui comentários, aqui apresentações, é o homem que comanda os debates aqui do Diário do Sertão, já comandou vários debates aqui do Diário, com Zé Neto, com Moisés Conrado, e comanda a audiência aqui em Souza, pela 97,1, Lucidade Notícia, campeão de audiência. Lá é 67 e o resto fica para a oposição, né, para a concorrência. 97,1, né? Mas já dá 97 já, William? Diz que vocês estão com 97% lá? Por aí, né? O resto fica para o resto, né? A última pesquisa que eu fiz em 97 era 67. Aí depois só subindo, né? Aumentou mais 30, não foi? E aqui Josivan Pinheiro, nosso editor-chefe, né? Josivan Pinheiro para o Diário do Sertão, mas para o povo do Brasil, esse aqui é Luiz Fernando Minfo. Acertei? Luiz Fernando Minfo, cartunista político. Ele que sempre coloca uns cartoons aí na sua página, vez ou outra também no Diário do Sertão, que são provocantes, né? E daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais. Vamos começar por William. Seu boa tarde, William Soares, o homem da Hora do Moído. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Peterson, boa tarde, Galvão, boa tarde, doutor Levi, o nosso Conrado. Luiz Fernando. Luiz Fernandes. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo pelas rádios, principalmente Cidade de Souza, os nossos ouvintes que estão ligados aqui na Líder nesse momento. E dizer que é um prazer estar aqui pela vez primeira, né? Participando desse debate, dessa conversa, conhecendo os estúdios da TV Diário do Sertão. Sempre acompanho o trabalho de vocês. É uma alegria voltar à nossa querida Cajazeiras e estar aqui ao vivo, conversando. Vamos bater um papo bem descontraído sobre política, principalmente, que é o prato do momento. Política. Nós estamos há 2 dias de uma eleição importante para o Brasil e importante para a Paraíba. É um segundo turno que não se fala em outra coisa. Não se fala em outra coisa. O povo esqueceu o futebol. Tem uma decisão do Flamengo amanhã, mas praticamente ninguém fala. Né? E é política. Onde a gente anda nas rodas é política. Quem vai ser o presidente, quem vai ser o governo do estado da Paraíba. Inclusive, Cássio Cunha Lima chegou em Souza agora há pouco, meu caro Levi, acompanhado do senador Efraim. Não sei, essa visita de última hora, o que traz acha que é o sertão. Estou tentando colher as informações. A gente traz durante esse bate-papo desse momento dos bastidores da política, Peterson. Galvão, muito boa tarde. Boa tarde, Peterson. Boa tarde aos amigos que aqui estão presentes. Boa tarde a você que nos acompanha através da TV Diário e também o pool de emissoras de rádios. Como o William bem falou, nós estamos num período em que a ansiedade de todos os lados, né? Porque política, ela é simplesmente paixão, ela é torcida. E nesse momento as torcidas estão assim mais assanhadas, né? Estão preparando aí as suas comemorações ou possivelmente também o seu choro da derrota, porque fatalmente se tem uma eleição, vai ter um vencedor e vai ter um derrotado. Domingo você tem eleição para presidente e eleição para o governo em segundo turno. E eu acho que o domingo, durante o dia inteiro, a gente vai ter muitas emoções, fortes emoções durante o começo da apuração. Eu acho que quando começar a aparecer os primeiros gráficos, as primeiras atualizações do TSE,
nós vamos ter aí fortes emoções e vamos discutir um pouquinho aqui sobre o que pode acontecer, o que pode não acontecer daqui para domingo. Alexandre Galvão, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco começando o debate. Agora vamos, boa tarde, doutor Claudenilo. Claudenilo, que está aqui com a gente também. O seu boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Peterson. Boa tarde aos companheiros aqui presentes. Boa tarde aos telenautas, aos ouvintes do pool de emissoras que nos acompanham. Dizer da satisfação renovada que é sempre estar aqui nesses estúdios e para debater mais uma vez os temas atuais, a política, como falou o companheiro, como falou desde o início você, Peterson, e a gente sabe que o Brasil vive essa efervescência da véspera de eleição e estamos aqui para debater isso, para, quem sabe, mostrar um norte às pessoas que estão nos escutando, porque o debate é isso, o debate também esclarece. Além de esclarecer, ele vai também trazer uma discussão geral a respeito de tudo. Estamos aqui para isso. Doutor Claudenilo Pereira, obrigado pela participação. Levi Dantas, o campeão de audiência das manhãs da cidade de Souza, Líder FM. Aquele abraço, boa tarde, Levi Dantas. Olá, boa tarde a você, Peterson. Boa tarde aos nossos colegas, William Soares, Alexandre Galvão, Claudenilo Pereira, você, Peterson, Josivan, Luiz Fernando Mifô. Então, assim, a equipe... Vamos dizer Mifô. Mifô, Luiz Fernando Mifô. Toda a equipe da TV, do portal, da rádio, do sistema diário de comunicação, esse sistema que só tem contribuído, né, para a formação das pessoas, emitido a sua opinião e, consequentemente, formando a opinião pública da cidade de Souza, de Cajazeiras, das regiões do Vale do Piancó, da região também de Pombal. Um abraço para o João Alencar em Pombal, pessoal de Itaporanga, enfim. Naldo Silva também lá em Pombal, enfim, todo mundo, né, que está conectado e nessa parceria, nesse trabalho de parceria com as rádios. Isso é importante, né, evidenciar a importância que tem o rádio para a formação das pessoas, né, a opinião pública também. Lembrar aqui também da presença do nosso diretor da emissora, Rafael Estrela, aqui nos acompanhando nessa conversa, nesse bate-papo. Enfim, eu acho que o Diário do Sertão, como faz nos debates, como faz nas entrevistas, como faz em sua programação normal, tem contribuído, né, para que a sociedade possa estar atenta aos assuntos mais pertinentes da sociedade brasileira. Então aqui é uma junção de sites, de blogs, de rádios, de TV, né, que, assim, de forma corajosa, lá no sertão da Paraíba, ou alguém pode dizer aqui no sertão da Paraíba, a gente fazendo a diferença, ou seja, 2 dias antes das eleições. Eu acredito que esse bate-papo não é para tentar mudar a opinião do eleitor em quem vai votar e quem não vai, é apenas para a gente, né, ter a oportunidade de discutir, de debater de uma forma consciente, tranquila e democrática. E, sem dúvida alguma, o Diário do Sertão, as emissoras de rádio, a nossa Líder FM de Souza, tem contribuído bastante para isso em toda a nossa região. E eu acho que dessa conversa aqui, né, vai realmente sair um debate muito positivo. Luiz Fernando Mifô, seja bem-vindo. O nome artístico dele, na realidade, é Josivan Pinheiro, pra gente aqui, né? Muita gente pode se perguntar, né, Josivan? Mas por que Josivan é Luiz? Não. Para o pessoal que o nome artístico dele é Luiz Fernando Mifô. Você só vai encontrar ele assim nas redes sociais, né, Luiz? Aquele abraço, boa tarde. Boa tarde, Peterson. Boa tarde, Willam. Boa tarde, Alexandre, Claudenilo, Levi, o pessoal aqui nos bastidores. Boa tarde a quem nos ouve nas rádios e nos assiste na TV e nas plataformas. É verdade, é uma experiência nova para mim, Peterson, participar de debate assim. Eu que trabalho nos bastidores da imprensa e publicamente me exponho apenas na parte artística, na parte gráfica, porque eu sou cartunista e ilustrador. E quando eu quero me expressar sobre determinados temas, e hoje em dia principalmente o tema da política, eu me expresso nos meus cartoons, charges, tiras, etc., nos meus desenhos. E recebi esse convite para, pela primeira vez, participar de um debate falando, de fato, me mostrando na câmera, inclusive até com certa timidez, né? Tenho até dificuldade de olhar para a câmera porque não estou acostumado com isso, né? Mas, para começar, no meio de um momento tão caótico, a gente, politicamente falando, a gente não sabe nem por onde começar para falar de tudo isso.
mas eu tenho certeza que esse debate vai ajudar, como bem disse Levi, não é um debate para influenciar o voto de ninguém, até porque, segundo as pesquisas, embora as pesquisas ultimamente estejam sendo contestadas, segundo as pesquisas, uma parcela muito ínfima da população ainda não sabe em quem vai votar, né? A grande maioria já definiu seu voto, então pouco adiantaria se a gente ficasse aqui tentando influenciar o voto de alguém de acordo com as pesquisas. O que vale aqui é um bate-papo saudável, né, da nossa visão sobre toda essa celeuma política aí que o Brasil está vivenciando hoje. Vamos começar logo esse debate aqui agora, e quem quiser mandar mensagem vai aparecer na tela para quem está assistindo, e para você que está ouvindo pelo rádio, você pode mandar áudio ou vídeo para o 83-3531-2251, é apenas o WhatsApp, 83-3531-2251, aí você pode concordar, discordar, daqui a pouco a gente abre também para você, no segundo momento, né, na segunda meia hora, a gente abre também para o povo participar. Mas você já pode mandar o seu áudio, o seu vídeo, dizer que está assistindo, dizer como você está acompanhando, aonde você está acompanhando. Se você concorda com os nossos debatedores, se você concorda, discorda, fique à vontade. 83-3531-2251. Lulismo, bolsonarismo. A polarização atrapalha a democracia no Brasil, William Soares? Não, que não atrapalha não. A polarização é uma coisa que é natural. No Brasil, eu vejo isso super natural. Tem pessoas que às vezes dizem, mas essa coisa é muito polarizada entre Lula e Bolsonaro. Mas eu acho que é natural. Em outros países, inclusive eu estava ouvindo hoje, em outros países acontece também esse tipo de polarização. Eu acho que não atrapalha. Não é essa questão de Bolsonaro, de Lula e Bolsonaro, as pessoas vão ter o direito de no próximo domingo escolher o seu melhor representante. Lula já teve a oportunidade de ser presidente, mostrou o seu trabalho. Bolsonaro teve 4 anos para também mostrar o seu trabalho. E o julgamento será no próximo domingo, quando o eleitor vai sair de casa, vai escolher o seu melhor representante para os próximos 4 anos. Esperamos que tudo transcorra num clima de tranquilidade, esse é o nosso pensamento. O perdedor aceita a derrota, e que possa os eleitores de ambas as partes possam também aceitar, quem perder aceita a derrota, quem ganha vá comemorar de uma forma pacífica, tranquilo. E eu acho que é isso, o Brasil é super democrático, E essa polarização virou, eu nunca vi, Peterson, eu acompanho político acho que uns 30 anos, mas essa eleição deste ano é totalmente diferente, Parou tudo. O assunto não se fala em outra coisa a não ser essa eleição para presidente da República. É impressionante o que vem acontecendo na eleição de 2022. Info, vamos pegar uma ponta da outra. Vai. Olha, polarização ela atrapalha algumas por um lado, mas ela acabou sendo importante por outro. Claro que essa polarização que a gente vive no Brasil hoje, ela é causa e consequência de extremismos. Nesse sentido, ela atrapalha bastante. E ela deixa também de dar oportunidade para outros candidatos que seriam muito interessantes, que tivessem mais chance no pleito. A gente tem outros candidatos de esquerda, a gente tem outros candidatos do campo progressista, a gente tem outros candidatos da direita, que eu diria que seria importante que tivesse chance também de governar o país. E é nesse sentido que a polarização atrapalha. Só que essa polarização que a gente vive hoje, ela é causa de uma série de ações que foram sendo feitas aí nos últimos anos e acabou culminando em a gente ter apenas 2 lados, lamentavelmente 2 lados, e 2 candidatos. Pior do que 2 lados, são 2 candidatos, porque é importante a gente lembrar que as eleições, eu não quero comparar aqui país com país, não quero comparar sistema com sistema, nem eleição com eleição, mas as eleições dos Estados Unidos sempre foram polarizadas, porque são só 2 campos políticos lá, democratas e republicanos. Então, sempre foi. O problema é que essa polarização, que é uma polarização, ela representa uma certa anomalia política. A gente tem uma série de partidos, a gente tem um campo mais amplo de ideologias e a gente acabou combinando em apenas 2 pessoas representando 2 campos políticos. Isso não é interessante para a democracia. Para a democracia não é interessante. Nesse sentido, eu acho que ela atrapalha. Por outro lado, essa polarização, que é fruto de extremismo, fruto de ações inconsequentes de todos os campos, desde o jurídico até da imprensa, da própria política, etc.,
ela nos ajudou também a revelar, a gente derrubar as cortinas e mostrar quem é quem na política brasileira. Então essa polarização nos ajudou a gente saber quem é quem na política brasileira. Quem está no campo progressista, quem está no campo do extremismo, quem é intolerante, quem não é, quem preza pela democracia e quem não preza, quem é apenas um parasita político e quem está ali para tentar ajudar minimamente o país. Nesse sentido, ela fez um bom trabalho. Mas eu não concordo com polarização, a gente deveria ter mais nomes aí importantes. Levi. A gente está numa discussão aqui tem 6 pessoas, né? A gente consegue discutir política. O que é que Lula fez de bom, o que Bolsonaro trouxe de bom, o que tem de ruim por trás do governo Lula, o que tem de ruim por trás do governo Bolsonaro. Mas em certos grupos de WhatsApp isso não é possível. Porque na hora que você começa a falar, vem alguém e já toma a sua conversa, começa a radicalizar, começa a tratar para outras linhas, né? Começa a enveredar para outros caminhos, o diálogo, a conversa, ela sai da discussão política. A polarização, ela tem suas vantagens e também tem suas desvantagens. Qual é a desvantagem que a gente vê nessa eleição de 2022? Justamente isso. As pessoas estão perdendo as amizades, parentes estão se intrigando, pessoas que nem se conhecem estão se desrespeitando. É isso que a gente está vendo por conta dessa polarização política. No Brasil, a polarização ela já existe há certo tempo. Se você for puxar o resultado de eleições presidenciais anteriores, o primeiro colocado fica ali, logicamente, acima de 50%, o segundo colocado na dezena de 40%. Se você for observar a votação dos terceiros candidatos nas últimas eleições, você vai ver que fica ali na casa de 10%, de 15%. Então, de certa forma, essa polarização já existe, só que ela estava ali tímida, estava sem, né, esse debate incisivo, esse calor, né, essa coisa de você, nesse período de 3 meses que antecede ao pleito, você achar que a única coisa que existe no mundo é uma eleição presidencial para você defender com unhas e dentes, mais dentes do que unhas, né, o seu candidato. Então, assim, eu vejo por esse lado. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui alguns dados. Eleição entre Lula e Serra, né? Lula e Alckmin. Ficou na casa de 60% a votação do candidato eleito. Dilma baixou para 56%, no segundo mandato dela veio para 51%, quando veio o Bolsonaro e obteve 55% dos votos. No Brasil já teve eleições onde o presidente eleito conseguiu 97%. Isso na década de 30, 40, enfim. Mas assim, puxando para cá novamente a discussão, essa polarização já existe, só que agora, assim, foi para um caminho muito perigoso. Vidas foram perdidas nessas eleições por conta de discussões políticas, né? Houve aí justamente um incentivo ao armamento, né? Se suscita também a questão da corrupção. Então, assim, a gente está diante de temas melindrosos e perigosos. O brasileiro, ele não quer que o presidente eleito, ele leve para o seu governo justamente uma contaminação pela corrupção, por exemplo. Mas ele também não quer que o governante eleito leve para os seus 4 anos de governo aquele discurso de que realmente você tem que matar, você tem que ter razão todas as horas, você não pode aceitar o contraditório. Esse é o perigo que se instala na polarização implantada nessas eleições de 2022. Aí você pergunta, Levi está em cima do muro, nem vai dizer se é a favor ou se é contra? No modelo atual, eu acho ruim a polarização. Até as eleições de 2018, ela estava ali num nível aceitável, porque você não via gente morrendo, você não via gente sendo assassinada, você não via gente pegando a arma utilizada em tese para sua defesa pessoal e sair atacando por aí. Você não via um envolvimento maior do Poder Judiciário, ou um envolvimento, ou uma cautela, não sei. A gente sabe que a questão também das igrejas, é fundamental debater essa questão aqui das igrejas, não sei se está na pauta aí de Pearson Santos, mas só para dar uma rápida pincelada,
O governante que vai se eleger daqui a 2 dias, próximo domingo, ele não é o salvador da pátria, ele não pode ser comparado ao Cristo, porque o plano dele é um plano de governo, é um plano para defender a sociedade e não para transparecer para alguns eleitores, apoiadores, que aquele realmente é o salvador da pátria, né? Levando justamente essa discussão político-partidária para dentro das igrejas. Por aí, a polarização, só para resumir, ao meu modo de ver, ela fez bem até 2018. Em 2022, ela está fazendo mal. Galvão. O grande problema da polarização, se a gente pegar, por exemplo, 94 e 98, a gente não teve nem a polarização, né? Um lado foi vencedor, que foi, no caso, a eleição de Fernando Henrique, que ganhou no primeiro turno. Então, a gente percebe que, depois da redemocratização do Brasil, e nós somos uma democracia muito jovem ainda, né? Nós passamos aí por um período complicado na época do AI-5, em 64, e apenas em 88 foi quando foi votado as diretas, e em 89 a gente elegeu o nosso primeiro presidente via popular, né? Foi a primeira grande eleição do país. Então nós temos aí cerca de 30 e poucos anos. O que acontece? Eu acho, por exemplo, como até o nosso querido Luiz aqui falou, que não quer comparar sistemas eleitorais, não dá para comparar, por exemplo, o sistema eleitoral do Brasil com o sistema eleitoral dos Estados Unidos, porque lá, primeiro, não é o povo quem elege o presidente. O presidente dos Estados Unidos é eleito de forma indireta, né? Eles criaram um sistema lá muito maluco. No Brasil, você colocou a decisão na mão do povo. Então, por um lado, isso é bom, e eu acho que é muito bom, eu diria a você que é muito melhor do que o sistema americano, porque você dá a decisão às pessoas que realmente fazem parte do país, ao país como um todo. Por um outro lado, essa questão da democracia direta, você corre o risco de ter pessoas populistas que apresentam soluções mirabolantes e que fazem o diabo para se eleger, como já foi dito, inclusive isso até por presidentes da República. Então, assim, o grande problema que eu vejo do nosso país, com essa polarização, é que a gente acaba deixando de ter a possibilidade de ser governado por outras pessoas. E aí você fica simplesmente só trocando de lado. E a gente está vendo que nesses últimos 32 anos que a gente tem a redemocratização do Brasil, a eleição direta, a gente está vendo que esses dois lados fizeram algumas coisas que foram boas para o país, mas também castigaram muito o país. O grande problema de você ter dois lados é porque você fica só... aquela história de criança, né, Peterson? Figurinha repetida não completa álbum. Então, assim, acho que a maior nocividade que a polarização nos traz é justamente você não ter a possibilidade de se alternar o poder, não entre um lado e outro, né, mas entre outras pessoas. Nós tivemos nessa eleição aqui no primeiro turno pessoas que visivelmente eram muito mais tecnicamente preparadas do que os dois que estão agora no segundo turno. E essas pessoas sequer tiveram uma votação pífia, uma votação muito ruim. Então, assim, eu acho que a polarização ela é ruim porque você cria dois sistemas populistas que acabam... Nosso país, eu costumo dizer, que nosso país não é um país pobre, nosso país é um país de pobres. E aí fica, quando o candidato ele é populista, ele se aproveita dessa pobreza das pessoas para que o seu plano de governo seja especificamente para atender aquela legião de eleitores, né, que a gente chama até de curral, né? Alguns falam, fulano é o pai da pobreza. Mas espera aí, se você é o pai da pobreza, significa dizer que você está mantendo a pobreza. O outro, não, eu fui quem ajudei a... Então, assim... Esse tipo de discussão é tão pequena, a gente não fala sobre emprego, a gente não fala sobre educação de base, a gente não fala sobre saúde pública, a gente só fala em auxílios e não sei o quê. Eu acho assim, muito mais válido seria alguém que chegasse no país e conseguisse, ao invés de dar o peixe, dar a vara e ensinar a pessoa a pescar. O grande problema da polarização é essa. Nós estamos apresentando um debate hoje aqui no programa Olho Vivo, debate diário aqui. Nós estamos há 2 dias, né, Levi? 2 dias as eleições,
2022. E nesse debate aqui, a gente está debatendo as questões nacionais e daqui a pouco vamos entrar também nas questões estaduais, tá bom? Claudenilo, para a gente fechar esse assunto, lulismo ou bolsonarismo, a polarização atrapalha a democracia? Peterson, essa situação de polarização, de certa forma, atrapalha e atrapalha muito. Por exemplo, o presidente que foi eleito no próximo domingo, ele vai ter uma grande missão, unir o país. O país está totalmente dividido. Nós vemos e noticiamos todos os dias, vemos nos sites, nos portais, nas TVs, pessoas que brigam na própria casa, brigam na própria igreja. O pastor que diz que se você votar em certo candidato, você não participa mais da celebração, do culto. Então, assim, esse próximo presidente ele vai receber uma missão de fazer uma afirmação da nossa democracia, né? da tão jovem democracia. É uma democracia que realmente nasceu aqui em 1988 e a gente já passa por essa provação nessa eleição agora de 2022. Né? Nós temos aí muitas discussões fortes para acontecer na próxima gestão, discussões que serão definitivas para o nosso futuro. Né, para o nosso futuro. A questão, a gente já pode lidar aqui com muitas coisas que estão sendo anunciadas nos planos de governos, nas mídias das eleições, questão de diminuição de maioridade penal, que é uma grande discussão que vai acontecer, né, e a gente não pode fugir disso, a gente tem que saber como é que vai lidar com isso, e tudo isso passa pela eleição do próximo domingo. Né? A gente já elegeu o Congresso no último dia 2, né, mas nós teremos um presidente que tem força de sanção, tem força de fazer realmente acontecer a coisa. Então, nós vamos ver como é que vai lidar, como é que vai acontecer essa eleição no próximo domingo, para a gente firmar a nossa democracia, para a gente saber o futuro que teremos. Né? E aí a gente também manda um recado para as pessoas que estão em casa. Você não vai perder sua amizade, não vai perder o seu amigo, a relação familiar, a crença que você tem, seja em Deus, seja, sei lá, a crença que você tem, é só por conta das eleições do próximo domingo. Né? Eu acredito que a gente tem que pensar nisso também, porque essa polarização, ela de certa forma, ela acaba judiando com a nossa democracia. Isso é o termo mais correto que chegou aqui. Ela acaba judiando. Porque muita gente, no primeiro turno, acabou fazendo o voto útil, porque tinha gente que não queria votar em quem estava perdendo. Né? E sabíamos, assim, quando despontou esses dados de pesquisa e tudo mais, a gente sabia quem ia para o segundo turno, e essas pessoas acabaram de votar até em outras pessoas que tinham ideias boas, valentes, que poderiam melhorar o nosso Congresso, a nossa vivência, o nosso dia a dia, e fazer um voto útil que simplesmente foi para não votar em quem estava perdendo. Vamos para o segundo tema agora, vamos dar uma esquentada mais ainda nesse debate aqui, né? A história da censura. Daqui a pouco vamos voltar falando da censura. Eu estava olhando aqui, o pessoal perguntando, e a censura? Vocês vão debater? Já. Vamos para o nível estadual, a gente volta já para o federal. Eu não sei quem é que viu aqui ontem o debate ontem. Ontem teve um debate da Globo, né? Debate da TV Paraíba, Cabo Branco. E aí eu queria que vocês pudessem avaliar, para quem assistiu, claro, aqui, quem pôde assistir a nível de estado aqui, o debate entre João e Pedro. O que vocês estão achando da eleição? Há 2 dias, qual a projeção que vocês fazem aí, diante desse debate, diante das propostas, diante dos ataques, que foram muitos ataques ontem também, né? Um dizendo, você faz parte da velha política, o outro dizendo que o outro candidato não fez nada, não tem nada para mostrar, não tem nada. Como é que vocês estão vendo essa eleição? Vamos começar agora por Luiz Fernando Mifor. Peterson, você tem acompanhado de perto, né? Eu tenho acompanhado de perto. As eleições na Paraíba, elas são uma das mais interessantes do Brasil, porque o nível de indefinição que o cenário paraibano ficou é impressionante. Inclusive, já fazia anos que a gente não via um cenário dessa forma. E isso se deu, na minha opinião, devido ao efeito veneziano e o efeito Lula. Hoje é difícil a gente fazer um prognóstico de quem poderá vencer as eleições na Paraíba, porque houve uma divisão, né? Está havendo, melhor dizendo, uma divisão de votos. Lula no primeiro turno, para quem não lembra, apoiou o veneziano. Agora, nesse momento, ele está apoiando João.
E aí ficou aquela questão, quando Lula declarou voto em João, ficou aquela questão de para onde iriam, né, os votos do candidato Nilvan Ferreira, que foi o candidato bolsonarista no primeiro turno. E os votos de Nilvan têm um peso porque Nilvan foi o candidato do primeiro turno mais votado na capital João Pessoa. Em tese, a gente sabe que a grande maioria dos votos de Bolsonaro, os votos de Nilvan e do pessoal mais próximo de Bolsonaro, em tese, vai para Pedro Cunha Lima. Por outro lado, a gente tem um fator que pode pesar na questão, que é o pessoal dos republicanos, que hoje no estado é aliado do governador João Azevedo. E aí você tem Agnaldo, você tem Daniela, você tem esse pessoal que tem força, tem peso, e pode manter na cúpula de João votos considerados da direita. Agora, o fato é que Pedro cresceu no segundo turno, né, mas as pesquisas ainda indicam uma margem ainda um pouco superior de João. Agora, eu acho que as eleições na Paraíba estão absolutamente indefinidas, muito mais do que, por exemplo, as eleições presidenciais. Acredita-se, com base nas pesquisas, acredita-se na vitória de Lula agora no segundo turno, mas na Paraíba está bem mais indefinida, viu, Petson? Bem mais definida. E outra coisa, a Paraíba começa, no primeiro turno nem tanto, começa também a se poluir um pouco por esses extremismos também, entendeu? De seus militantes também, né? Eu acho que no segundo turno houve um efeito, eu diria até inédito para a esquerda brasileira, Levi, que foi, finalmente, eu vou chegar no estado também, finalmente a cúpula de Lula, o QG de Lula, o QG da esquerda, encontrou um sujeito, encontrou um cabo eleitoral que atua, né, na mídia e nas redes sociais, semelhante aos cabos eleitorais de Bolsonaro. Com muito entusiasmo mesmo, para não dizer outra coisa, que é o deputado Janones. Inclusive, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele é um desses agentes que hoje vive essa história da censura ou não, né, do TSE, e ele tá impedido de publicar certas coisas, porque ele realmente vestiu a camisa para combater o QG de Bolsonaro de uma forma... E isso eu acho que acabou poluindo as campanhas como um todo. É como se hoje em dia as campanhas dos candidatos ao governo do Estado, seja onde for também, estejam à procura de alguém que também atue dessa forma nas redes sociais. Com muito afinco, muita discussão, muito embate e muita provocação. Eu acho que vai haver, inclusive, para fechar, eu acho que vai haver terceiro turno no Brasil, não só porque o presidente Bolsonaro já praticamente anunciou que vai haver esse terceiro turno, porque ele disse que vai ter as últimas consequências, mas também vai haver terceiro turno entre os militantes de cada candidato, seja para a presidência, seja para o governo do Estado. Essa situação na Paraíba, na verdade, assim, eu acompanho os pleitos paraibanos desde algum tempo. Eu acredito que 2002 foi quando eu comecei realmente a participar ativamente de eleições nacionais, estaduais, municipais, com mais afinco. E na Paraíba, desde o primeiro turno, a gente teve uma situação que era meio delicada. Era o senador de uma chapa, em certa parte, era apoiado pelos deputados que apoiavam a outra chapa. Né? Totalmente atípica, isso. Né? Pronto, vamos tirar pelo que está acontecendo em Cajazeiras agora, nesse segundo turno. É situação e oposição voltando todos num candidato. Né? E a gente sabia que isso não acontecia. Isso era praticamente natural. Eu lembro muito bem de que ficava ali esperando de que o governador que estivesse no mandato anunciasse os seus apoiadores na cidade e a oposição naturalmente migrava para o outro lado. Né? E hoje a gente vê essa situação um pouco difícil de lidar. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que... Não, se o meu opositor está daquele lado, eu não vou votar de jeito nenhum. E a gente sabe que está acontecendo isso na eleição da Paraíba. A respeito de resultados, né, é uma eleição que está muito aberta. Né? E acredito que até as cúpulas das campanhas, né, os pensadores, os marqueteiros, as pessoas que estão à frente, eles também sabem que estão abertas. Nós temos um cenário bem claro. João domina o sertão da Paraíba. Né? Domina o sertão da Paraíba. O candidato Pedro domina a região de Campina Grande e João Pessoa, eu acredito que vai ser o fio da navalha. Aí, para onde pender, vai eleger o governador da Paraíba. Né? Vai ser um combate entre as duas regiões e João Pessoa decidirá. William. Petson, o que eu vejo aqui na Paraíba
desde do início da campanha. Eu achei, veja só, pelo que a gente está observando, o atual governador João Azevedo, da minha opinião, é que ele fez um governo muito ruim. Vem fazendo um governo muito ruim, né? E eu vejo também o seguinte, a oposição da Paraíba escolheu nomes ruins. A minha opinião é essa. Não procuraram, foram para um lado, foram para outro e acabaram escolhendo nomes ruins para disputar essa eleição. É tanto que no resultado do primeiro turno, meu caro Levi, se você perceber, a maioria dos paraibanos não queriam o governador do estado da Paraíba. Se você ver os votos que tirou todos os candidatos, tomando os votos de todos os candidatos de oposição, eles venceram com mais de 500, quase 500 mil votos de maioria, se eu não estiver enganado, o governador João Azevedo. Então, Pedro Cunha Lima consegue passar para um segundo turno, né? Mas a gente vê muita gente naquela desconfiança, porque Pedro Cunha Lima parte de uma velha política, de uma família, de um esquema político que já governou a Paraíba. E eu percebo que tem muitos paraibanos que querem mudar, que não querem, mas... Embora ele tenha dito que o candidato é ele, não é o pai, não é a família, não é o avô, lá vai. Ele diz isso, né, Peterson? Ele diz isso, mas a gente sabe que nos bastidores, quando ele estiver lá sentado na cadeira... Acho que o Lima está aqui mesmo, né? Teve em Cajazeiras e está agora em Souza. Está em Souza, no almoço lá em Souza agora há pouco, está visitando o sertão. É a prova que ele está nos bastidores. E um detalhe, ontem a gente tentou, inclusive do Diário do Sertão, entrevistá-lo, e ele disse que não vai dar entrevista. Não entrevistou, não deu entrevista a ninguém aqui da imprensa. Ele quer ficar por trás das cortinas, né? Mas todo mundo sabe que ele é... Inclusive ele me respondeu aqui, eu mandei uma mensagem para ele, ele disse... Não estou prestando entrevista. É porque ele não quer aparecer pelo desgaste que ele tem. Então ele quer ficar totalmente... E prejudicar o filho, né? É tanto que no debate ontem, você falou sobre a questão do debate de ontem, o João bate muito nessa tecla. Você é da velha política, é do Cunha Lima, aquela coisa toda, e sempre dizendo que o candidato é ele, o candidato sou eu sou ficha limpa, sou jovem, aquela coisa toda, mas sabe que ele só está nesse justamente por o esquema político. Eu acho o seguinte, se a oposição da Paraíba tivesse escolhido um nome certo, um nome diferente, a exemplo do Romero Rodrigues da vida, que Romero Rodrigues deixou o cavalo, passou selado na frente dele. Se o Romero Rodrigues tivesse, na minha opinião, isso é a minha visão, tivesse sido candidato novo, saiu da prefeitura de Campina Grande com aprovação altíssima, eu acho que ganharia essa campanha tranquilamente pelo desgaste de João, pelo governo ruim, a verdade é essa que João vem fazendo. Né? Você vê aqui no sertão, mesmo em Souza, eu tive lá onde a gente mora, Levi, qual o João tem em Souza, né? Praticamente nada, parada, né? E tá, a obra totalmente parada, né? Então, tem um desgaste grande. Já tem um hospital sendo começado lá, né? Qual é o hospital? O hospital lá Laureano, que é uma confusão danada. O prefeito gravou um vídeo ontem, não foi, Galvão? Gravou um vídeo ontem dizendo que vai sair o hospital. Lana, que todo mundo sabe que foi Lana que levantou essa bandeira. Inclusive, nesse momento agora, daqui a pouco a gente vai estar rodando uma entrevista com ela também, ela dizendo que é ela. A gente já não aguenta mais, Pedro. Isso é véspera de eleição, ordem de serviço, papel assinado, esse negócio de papel assinado. Ninguém aguenta mais isso em véspera de eleição. Eu não estou aqui defendendo o governador, nem acusando, nem defendendo Pedro, não. Estou falando da realidade. Então, se a oposição da Paraíba tivesse lançado um nome bom, um nome novo... Mas o Romero também não viria também dos Cunha Lima? Não, mas Romero, você vê que ele não é... Eu sei que ele é da cria de Cunha Lima, mas é um primo distante, não é daquela coisa da casa... Não é filho, né? Não é lá da casa de Dona Glorinha, aquela coisa toda, né? Tanto que o irmão dele hoje está apoiando Abre aqui, como é, Claudinho? Abre aqui o microfone, Claudinho, por favor, produção. É isso. Na verdade, ele não carrega o sobrenome forte, né? Que é o Cunha Lima, né? Mas ele, pela grande administração que ele tinha feito em Campina, o respaldo, aquela coisa toda, eu acho que o nome da oposição, os nomes que entraram para disputar a eleição da oposição foram nomes ruins. Por isso que João Azevedo, eu penso, eu analiso dessa forma, que João pode ganhar essas eleições. Eu acredito que, eu acho que é a minha opinião, eu acho que vai ser uma eleição apertadíssima, mas eu ainda acho que pode se dar bem, né, nessa eleição, porque João, as pessoas podem analisar da seguinte forma, tem João Pessoa nessa questão. Esse menino vem de uma família, João já tem sua experiência, mas não vem fazendo um bom governo. É por isso que a eleição está dessa forma. O sertão não tem, então João assumiria, que é o mais velho, pelas né? Pelas pesquisas que estão dizendo aí, então empate. Praticamente ruim por ruim, João então está na empate, frente, né? Mas se for colocar margem de erro,
daria um empate técnico já na Paraíba. Eu acho que a definição dessa eleição vai ser, como o doutor disse aqui muito bem. O sertão, a força do sertão é justamente aquele voto de cabresto, né? O prefeito, que está lá em troca de empregos, de obras, e algumas obras, principalmente em troca de emprego, aquela coisa toda. O prefeito mostrou no primeiro turno que os prefeitos mandam nessas cidades pequenas. Todas as cidades pequenas que os prefeitos apoiaram seus candidatos foram vitoriosos, né? É essa questão, essa campanha da Paraíba, domingo, é uma campanha, por enquanto, indefinida, mas eu vejo tendências para o eleitor, principalmente o indeciso, na hora de decidir, ele vai depender, rapaz, esse cara já comandou, de novo, aquela falta de experiência. Então, não vão querer arriscar no novo sendo velho e tentar manter o que está aí para ver se melhora. Eu vejo dessa forma. Mas é indefinida. A eleição da Paraíba é indefinida. Antes de Galvão, você deixa eu só fazer uma complementação. Sabe o que é que está acontecendo nos bastidores da política? A gente está aqui para tratar e polemizar mesmo a situação. Tem muita gente que diz que está com o João para não aparecer, mas pronto. Uma pessoa que trabalha comigo diretamente recebeu um pedido de voto de uma pessoa que diz publicamente que vota com o João. Mas o santinho que ela enviou para essa pessoa não era de João. Entendeu? Então, assim... A exemplo a nível nacional e estadual também o pessoal está resguardando, né? Isso. Então, assim... Camuflado, palavra essa. A gente vai saber o resultado. Acredito que por volta das 7 horas da noite a gente sabe quem é o governador da Paraíba. Já? Sim. Sim, acredito que sim. Josivan. Antes de Alexandre falar... Tem Galvão já. Só um segundinho, só para complementar o que o Claudinho falou. Eu passei por uma experiência semana passada, não vou citar nomes aqui. Eu telefonei para uma liderança política para pegar umas informações, para confirmar se o candidato a governo do estado, que estavam dizendo que essa liderança tinha declarado voto, era isso mesmo. Quando eu liguei e tal, beleza, conversei, essa pessoa disse, confirmou, não, sim, eu voto, eu vou votar em fulano, sim e tal. Aí eu aproveitei para perguntar no cenário nacional, mas e com relação à presidência, você permanece com Lula, vota em Lula? Aí ela disse, não, sim, voto em Lula. Aí eu disse, posso botar isso na matéria? Ela disse, não, mas não bote não. Minha assessora aqui está dizendo que é melhor não botar não. É isso que está acontecendo. Então, por conta das conjecturas internas dos partidos, né, das alianças, tem gente que tem liderança política que vota em tal candidato à presidência, não quer dizer porque o senador dela ou o deputado dela vota em Bolsonaro ou apoia aquele outro que vota e está aí essa celeuma. Pode falar, Galvão. Levi. Não, quando eu disse ela, eu estava me referindo ao pronome de pessoa. A pessoa. Não disse que era uma mulher, né? Boa sua justificativa. Galvão. Com relação ao debate, eu acho o seguinte, o grande problema das eleições na Paraíba esse ano é que os 8 candidatos eram muito ruins. Os 8 candidatos. Você pode gostar ou não de Cássio Cunha Lima, você pode gostar ou não de Ricardo Coutinho, você podia até gostar ou não de Zé Maranhão, mas eu acho que esses 3, se juntassem os 8 candidatos, não dariam um deles. Os candidatos são muito ruins. São ruins de discurso, são ruins de se comunicar com a população. E eu acho que o debate ontem, João começou de uma forma... João estava muito nervoso, você observe que ele estava esfregando as mãos o tempo todo, batendo palma o tempo todo. No primeiro bloco, até a voz dele estava estranha. Depois, no segundo bloco, eu acho que ele melhorou, ele recebeu orientação dos assessores, melhorou. Eu acho que debate não define nada. Ninguém define voto por conta de debate. O grande problema que eu vejo em relação à questão que o William citou de Romero é que ninguém gosta de político frouxo, para começo de história. Segundo, ninguém gosta de político que fica pulando de galho em outro. Não é à toa que Romero quase foi anunciado como o vice de João. Então, assim, ninguém gosta disso. Eu acho que um personagem dessa eleição que poderia ter saído gigante, mas que vai sair muito pequeno, chama-se Nilvan Ferreira. E eu explico por quê. Porque, segundo os dados da última pesquisa do IPEC, que saiu de João Pessoa, os votos de Nilvan estariam migrando para Pedro. Então, significa dizer que Pedro não precisou do apoio de Nilvan para conquistar os votos dele. Nilvan não vai ter nada de discurso depois dessa campanha. Poderia ter saído alguém gigante para a Prefeitura de João Pessoa,
Mas, por conta dessa questão, dessa neutralidade dele, desse discurso meio maluco de Nilvan, eu acho que ele sai pequeno. O grande problema que eu vejo na Paraíba hoje em dia, eu repito, é que os candidatos são ruins, com propostas ruins, com plataformas de campanhas ruins, e essa campanha, ela está tão diferente que ninguém comenta a campanha estadual. Os grupos de WhatsApp, as discussões no almoço de domingo na família, as discussões no barzinho, elas só se dão em torno da campanha nacional de presidente. A gente só veio discutir mesmo campanha para governo de estado e no primeiro turno, principalmente, falando sobre deputado, senador, a gente só veio discutir faltando 10 dias, coisa que na Paraíba nunca aconteceu. As pessoas começavam a discutir campanha no mês de maio, no mês de abril. Era até engraçado, né, que quando passava o carnaval, era quando começava a se definir as coisas. Esse ano, essa, digamos assim, entre aspas, suruba ideológica que aconteceu na Paraíba, de um político, de uma determinada vertente política estar no mesmo palanque que o outro, eu acho que isso é a cara da política do Brasil. Se a gente pegar o Brasil, está acontecendo exatamente assim. Teve lugares aqui no país, teve palanques de governador, que subiu Lula e Bolsonaro e Ciro. Na Paraíba, o próprio Pedro recebeu o Ciro e recebeu a Tebet. O João Azevedo ficou implorando o voto de Lula no primeiro turno, que não deu nem a mínima para ele. Então, assim, isso representa o quê, na minha opinião? A safra de políticos fracos que nós temos hoje em dia. E isso é uma coisa nacional. Vocês que estão aqui, você que está em casa, faça uma análise aqui. Me diga quem é hoje, no Congresso Nacional, que você possa apontar, esse cidadão é um grande líder. Não importa a ideologia que você tenha, a vertente que você pertença. Quem é o grande líder do Congresso hoje? Quem são, me diga, 2 líderes, um líder da Câmara e um líder... Você não vai ter. Você vai ter personagens como Arthur Lira, como Rodrigo Pacheco, que são personagens assim que a história política vai fazer com que eles sejam esquecidos. Ou para o mal ou para o bem, você tinha políticos muito mais relevantes para a história do país. Eu, particularmente, não gosto de Sarney, mas acho que Sarney cumpriu um papel importantíssimo. Então, assim, a política hoje vive da falta de grandes políticos. Essa pulverização de muitos candidatos que aconteceu nessas eleições, ela se dá exatamente por conta da falta de grandes lideranças. Eu, por um lado, acho que isso democraticamente é bom, porque quanto mais candidaturas, melhor para a gente escolher. Só que, assim, eu acho também meio perigoso você ter políticos fracos para enfrentar os problemas que o Brasil e que a Paraíba precisa realmente que a gente aborde e que a gente dê solução. Eu acho que o grande problema é isso. Josivan. Talvez isso seja mais um fator que explica a polarização, né, Alexandre? Sim. Política é paixão. Não adianta você dizer... nos Estados Unidos chegou com força agora com o Biden e com o Trump, agora em 2020. No Brasil, essa Você história... não acha que Nilvan foi coerente, não? Não ficando nem do lado Pronto, era essa pergunta que eu ia fazer. O fato de Nilvan ter demonstrado uma certa fidelidade, porque ele disse assim, não, eu não subo em palanque que tem candidato de esquerda. Então ele está demonstrando... Lá tá veneziano. Ele está demonstrando em tese a fidelidade dele, a ideologia dele é o candidato dele, que é Bolsonaro. Ele não é a ideologia dele. Ele está demonstrando a lealdade a Bolsonaro. E eu acho que isso é que é perigoso. Você não tem que obedecer cegamente. Então, peraí, vamos imaginar o seguinte, se ele é fiel a Bolsonaro e talvez a subida no palanque a subida dele no palanque de Pedro definisse a eleição em prol de Pedro, que é um candidato que não é representante do candidato de Lula, quer dizer que ele tá ajudando o João. Talvez fosse mais inteligente a parte dele subir no palanque. E eu acho que Nilvan não está nem ligando para isso. Vamos combinar que essa questão de ideologia de Nilvan, a gente sabe que não funciona assim, amigo. Concordo plenamente. Ele tá tentando jogar para si, só que ele jogou errado, porque eu acho que ele está saindo pequeno dessa eleição. Mas quem foi, e aí, pra gente estar no estado, né, mas a nível nacional, quem foi contra Bolsonaro, perdeu a eleição. Tem vários nomes aí que romperam com o Bolsonaro e perderam a eleição para federal, para estadual. Sim, né? mas na Paraíba você tem o deputado do Bolsonaro que representa mais o bolsonarismo. Então, mas eu tô falando assim... Ele rompeu com o Bolsonaro, se afastou do Bolsonaro e perdeu a eleição aqui. Mas deixa eu te falar, o candidato que representa o bolsonarismo na Paraíba, que é assim, que tem hoje realmente a ver, é Gilberto. E anunciou apoio a quem? Está subindo no palanque de quem no segundo turno? Valber, que é outro também que representa, está fazendo campanha para quem? Pedro, né? Qual é o entendimento deles? A gente precisa tirar João de lá.
E se Nilvan não sobe no palanque, fica acovardado dentro de casa, ele está dizendo, eu pouco me importo se o candidato vai ser João. Está parecendo com o Ciro? Eu acho que a questão de Ciro é mais pessoal. Ciro foi muito maltratado pelo PT nas duas últimas eleições. Eu votei em Ciro no primeiro turno. Como já passou, o voto é secreto, mas eu posso revelar. Eu votei em Ciro. Como eleitor de Ciro, principalmente no Twitter, eu fui extremamente perseguido pelos eleitores de Lula. Era uma caça absurda. As baboseiras que alguns artistas que apoiam Lula escreveram sobre os eleitores de Ciro no primeiro turno, assim, se eles criticam o bolsonarismo por uma questão de serem antidemocráticos e serem autoritários, esses eleitores de Lula, cooptados assim, pela a cúpula do PT, foram assim, intransigentes, foram assim, ditadores com os eleitores de Ciro. Eu acho que a questão... E aí, assim, eu acho que você tem o direito de não apontar o dedo para um cara que foi extremamente perseguido pelo PT. E a gente sabe que essa história do nós contra eles, que hoje é utilizado tanto por Bolsonaro quanto por Lula, quem criou foi o PT lá atrás. Então, assim, o PT hoje prova do seu próprio veneno. Eu acho que o grande problema do Brasil hoje foi essa discussão que começou lá atrás, do nós contra eles, e hoje Bolsonaro ele aperfeiçoou com a turma do bem contra a turma do mal. Isso é extremamente danoso para a nossa democracia. Deixa eu... Pois não, doutor. Eu assisti o debate ontem inteiro. E eu percebi que os candidatos a presidente, mais especificamente João, que tem o apoio do presidente Lula, do ex-presidente Lula, ele citou muito pouco Lula no debate. De certa forma, João está puxando para uma neutralidade, né? Ele já tem o apoio de Lula, Lula já declarou, mas João também não quer desagradar o pessoal que vota em Bolsonaro, não. A prova disso é que a gente tem comitê lá em João Pessoa aberto com João e Bolsonaro, entre os apoiadores. Mesmo, né? Que ele diga que não exatamente. Tem, não tem, mas os apoiadores lá, o pessoal que está na frente da... Exatamente. O próprio Cícero Lucena, né? O Cícero Lucena já disse publicamente, né? E aí a gente pode puxar para a campanha do outro candidato, do Pedro. O Pedro, a gente tem se mostrado que acertou na estratégia de ficar neutro. As pessoas declaram seu apoio, voto, a gente quer de todo mundo, né? Quem é candidato, ele não vai recusar voto, não. E se aí o pessoal da cúpula do bolsonarismo, o pastor Sérgio Queiroz, o cabo Gilberto, declarou o voto, ele chama para o apoio e fica lá. E ressaltando a questão de Nilvan, eu também concordo que Nilvan diminuiu a sua personalidade no segundo turno, porque se ele pensa em uma eleição do prefeito, ele está dando a chance de surgir uma nova liderança. Eu tive João Pessoa agora recentemente, e o pastor Sérgio Queiroz estava lá na rua fazendo campanha para o candidato que ele apoia, gigante. Mas, o pastor sai gigante da campanha. No anúncio de apoio a Pedro, ou foi Romero Rodrigues, o prefeito de Campinas. Foi Bruno. Foi Bruno Coelho. Aliás, Bruno Coelho já lançou ele para... Pegou no braço de Sérgio e disse, você vai ser o nosso candidato a prefeito de João Pessoa. Eu acho que Nilvan vai escorregar. É uma resposta a Nilvan. Aproveitou o vácuo que Nilvan deixou aberto. Por aí. Olha, não existe vaga em aberto na política, né? Não existe isso. Todo mundo ocupa o seu lugar. Mas só para encerrar o assunto... Foi o caso também, foi o caso também de Luciano Cartacho. Lá na outra eleição, na eleição do governo. Poderia ter sido candidato a governador, poderia ser eleito, poderia perder, logicamente. E ser agora candidato agora, né? Se fortalecer, né? Mas fez o quê? Ao meu ver, se acovardou, botou o irmão numa encrenca, e agora Romero também fez a mesma coisa, como o William já mencionou aqui no começo. Por esse motivo, quase que o Luciano não ganha para deputado. Entrou na rabeira. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Militância política é o seguinte. Se você não der atenção à sua militância, ao povo que está querendo que você vá ser candidato, que quer você como liderança, vai procurar outro, naturalmente, amigo. As eleições agora de governo, elas já tendenciam as eleições de 2024, naturalmente. E só para fechar com o Nilvan aqui, pelo menos da minha parte, com quem estava Nilvan há 2 anos atrás? Estava no MDB. De veneziano. Exatamente. Maranhão. Enfim. E de repente ele não é ideologia, né? Da água para o óleo. Mas aí, assim, né? segundo ele, veneziano na época não era o presidente, era Maranhão, né? E Maranhão sempre foi de centro, né?
Maranhão sempre foi. Mas com a morte de Maranhão, o MDB não muda a linha, não. Mas assim, Maranhão foi candidato a governador 2 vezes com vice do PT, minha gente. Então, esse discurso de Nilvan cai por terra. O candidato a vice-governador, a vice-Maranhão em 2010 foi Luciano Cartacho, pelo PT, e em 2006 foi Luciano Cartacho, pelo PT, e em 2010 foi Rodrigo Soares. Mas está abraçado hoje no partido, no PL, é uma questão de sobrevivência. Não é, William? Você não acha também, não? Mas é interessante um candidato a governador ou alguém que foi candidato e perdeu no primeiro turno, ele se curvar, ele se agachar a uma política nacional, fugindo, logicamente, do seu compromisso numa eleição estadual, que é no estado. Mas a pergunta que ele reside. numa eventual candidatura de Nilvan a 2024, Cabo Gilberto, vai ficar com quem? Ele vai dizer o seguinte: se João ganhar, você trabalhou para que João continuasse no governo, você não é digno do nosso voto. Mas quem foi o principal cabo eleitoral de Cabo Gilberto, na Paraíba? Nilvan. Não, eu acho que o próprio... Porque andava sempre junto, de braço a braço. Na verdade, o Cabo Gilberto... Eu acho que Cabo Gilberto tinha luz própria. Eu não acho que precisava de Nilvan, não. E eu acho que ele é muito mais reconhecido como alguém da direita do que o próprio Nilvan. Justamente por conta dessa incoerência que o Levi acabou de citar, que eu nem lembrei dessa questão de 2020. E Nilvan agora tem um concorrente, ele não tinha não, viu? Ele tem o pastor. E o pastor gostou da ideia e o pastor... É inteligente, viu? Inteligente, foi bem votado, né? Foi bem votado, não tem tanta rejeição, praticamente não tem. O pastor, eu acompanhei o pastor nos debates aqui, ele tem a maneira de falar, ele tem o discurso da direita tradicional. Sim. Da direita tradicional. Eu acho que até ele vai ter que adequar, porque você não só tem voto de direita tradicional, tem algumas coisas que ele diz... que, inclusive, até eu que me considero assim de centro, eu acho que tem coisas da direita e da esquerda. Se bem que essa história de esquerda e direita no Brasil é uma discussão muito rasa, porque a maioria das pessoas não sabe o que é esquerda e direita. O que as pessoas discutem é progressismo versus conservadorismo, que é muito diferente de coisa de esquerda e direita. É porque, como as pessoas não sabem, um amigo meu que é bolsonarista veio querer me dar uma aula sobre a questão de esquerda e direita. Eu falei, amigo, olha, vai procurar ler livro tal, procure ler fulano de tal, que você vai entender. Isso que você está falando não tem nada a ver com direita e esquerda. Isso é progressismo versus conservadorismo. Engraçado, tem gente que abre a boca para falar de... Cara, é um absurdo. Abre a boca para falar de governo... ameaça comunista, ameaça socialista, governo de Lula socialista, tal. Cara, a verdade é que os governos do PT, eles no máximo foram governos progressistas, no máximo. No máximo, porque tem pautas progressistas, tem pautas que têm como pensamento de base, bases socialistas, mas que a atuação governamental se deu de forma progressista porque tem gente da direita lá. Lula foi presidente da República pela primeira vez, graças a um forte apoio do vice da direita, que era o empresário... O Zé Alencar. Então, por favor, né? O dono da maior empresa do Brasil na época, o Minas. E voltando aqui para o que o Claudinei falou do debate, o Claudinei falou que percebeu um tom um pouco pé atrás de João, para falar de mais de Lula ou de menos tal. Basta a gente pensar o seguinte, quem é o partido hoje que dá as rédeas no governo do Estado? Republicanos. Republicanos a nível nacional? Bolsonaro. Então pronto. Isso explica também um pouco por que o comportamento de João não é tão... Eu também, acho que né? não. Eu acho que isso tem a ver com pesquisa. Isso tem a ver com pesquisa. Tem a ver com pesquisa... Olha, deixa eu só trazer um dado aqui. Só um minutinho, Galvão. Eu acho que João viu a estratégia de Pedro dar certo. Isso. Pesquisa. Aí aproveitou o embalo. É track interno. Citou as 2 vezes só Lula ainda no debate. Parece que 2 vezes. Eleição nacional nunca interferiu na eleição da Paraíba. Aí você me pergunta por quê. Eu vou dar um exemplo. 2002, o candidato de Lula aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, era Roberto Paulino, a reeleição. O único estado do Nordeste que Lula perdeu foi a Paraíba. Cássio Cunha Lima foi o seu primeiro mandato. 2006, o candidato de Lula aqui na Paraíba era Zé Maranhão. Continuou. O único estado do Nordeste que Lula não fez o governador foi a Paraíba. A eleição de Ricardo não teve influência de Lula, não? Não, que Lula estava com o Maranhão, que tinha o vice do PT. A eleição de Ricardo em 2010. E Ricardo estava com o Cássio naquela época. E Ricardo, no primeiro turno, principalmente, apoiou Eduardo Campos, que morreu no segundo turno. Mas no primeiro turno, inclusive, ele teve em Souza, fez discurso em Souza, Eduardo Campos. Então, assim, a eleição nacional, meu amigo, uma das cabeças mais pensantes da Paraíba, Levi conhece, Peterson conhece, meu amigo Rafael, que está ali do outro lado, também conhece. Zé Maria da Mix é uma das pessoas que eu mais respeito nessa questão de comunicação. E Zé,
assim, a gente teve algumas campanhas que a gente trabalhou junto e a gente adquiriu uma amizade, uma intimidade, um carinho muito grande um pelo outro. E Zé me ligava em maio pra gente discutir, ele sempre me liga assim na campanha pra gente conversar. E ele falou assim, olha, essa campanha, eu não sei como é que vai ser o bolsonarismo versus o lulismo. Aí eu disse, Zé, com todo respeito, com todos os seus 50 anos de política, mas, olha, a política nacional nunca interferiu na Paraíba e não vai ser esse ano. Ele disse, realmente você está certo. E quando foi semana passada, a gente, conversando com um amigo em comum, ele disse, rapaz, Zé lembrou daquilo que você disse, que a campanha nacional não interfere na campanha da Paraíba. E realmente não interfere. Nilvan tomou essa atitude achando que os votos que ele achava ter em João Pessoa não iriam migrar para Pedro, o pessoal ia anular o voto. Por isso que eu acho que ele jogou errado. João, através dos trackings, das pesquisas internas, porque não achem que esses caras fazem as coisas sem ter dado, ele está vendo que a estratégia de Pedro está dando certo. Ele está agradando o eleitor de Lula e o eleitor de Bolsonaro. Então é isso. Dados, não foi nada de achismo. Os caras fazem isso aí com dado, com certeza. Vamos por esse caminho aqui que está dando certo. Vamos aqui pegar algumas pessoas que estão querendo participar. A gente vai botar todas não, algumas. 83-3531-2251. Para você que quiser participar desse debate, 83-3531-2251. Aqui nessa sexta-feira, 2 dias, né? 2 dias. Está chegando a hora, né? Está chegando a hora. Domingo a gente começa às 9 horas da manhã, a cobertura aqui na TV Diário do Sertão e na rede. A Rádio Líder FM também vai estar fazendo, a partir do meio-dia também, uma cobertura completa, como fez no primeiro turno, com toda a equipe. A Líder FM vai estar também fazendo a cobertura da apuração. E para você que está no canal 3 Janete Line, vai estar com a gente aqui de 9 até o final. Serão mais de 12 horas de programação ao vivo e feita aqui no Sertão, com correspondentes em todas as regiões. Vamos lá, o povo falando aqui, por favor, Lucas. Boa tarde a todos que fazem esse debate democrático, né, entre o lulismo e o bolsonarismo. Me chamo Fidel, estou aqui no centro. E o questionamento é se uma nova via não seria mais interessante do que esses dois grupos que se passaram, né? Um que já governou e o outro que está governando. Entendeu? O nosso país tem que ter uma visão, um norte diferente para tanto a questão administrativa quanto a questão partidária. Entendeu? Isso aí é meu relato e minha deixa. Obrigado pela participação. Mais um aqui para a gente já... Peterson Santos e aos ouvintes da TV Diário do Sertão. Desde já gostaria de parabenizá-los pela iniciativa desse debate, que é um ato de democracia. E também quero parabenizar a presença dos meus conterrâneos, Levi Dantas, William Soares e Alexandre Galvão. Peterson, meu nome é Josalba, eu sou daqui da cidade de Souza. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Decorrente dessas pesquisas eleitorais, que a priori o eleitor não leva muito em consideração devido a ser feito várias pesquisas, um universo de institutos, até institutos que são tendenciosos, e com essa polarização, eu queria que vocês comentassem sobre o assunto dessas pesquisas eleitorais que deixam muito a desejar no nosso país, tá ok? Obrigado pelo espaço, uma boa tarde. Obrigado pela participação. E o bom dessa história de pesquisa aqui, Levi, William, Galvão, Claudenilo, Mifô, é de que eu tenho visto muito o quê? Quem é mais ligado ao bolsonarismo, as pesquisas saem para Bolsonaro em primeiro lugar, né? Aqui considerados, né? Só ela, aquele lá que está em primeiro lugar, Bolsonaro. Outras dão empate técnico, outras Lula na frente. Ninguém sabe quem acreditar, porque as pesquisas aí são o quê? Eu vi lá, pelo cálculo que eu fiz por cima, são 9 institutos. É Paraná, é Quest, é Veritá, que aí diz lá 25 anos, outra diz 30, outra diz 40 anos de... Mas eu nunca vi falar desses institutos, né? Como é, Galvão? Deixa os microfones abertos, por favor, Lucas. Nessa parte aí. Como é, Galvão? Tem um tal de Equilíbrio Brasil. Olha, eu acompanho... Tem esse também? Tem, e tem um GP.
GEP, aliás, GEP, que alguns chamam de GAP. Fala pela primeira vez, GEP. Brasmarketing. Também. Tem. Esse aí foi eu. Esse botou o Bolsonaro vencendo com 15 pontos Parece no nome primeiro de turno. geladeira, né? Real Time Brasmarketing. também, né? Real Big Time. Ah, e detalhe, a Brasmarket é um paraibano que é um estatístico deles, viu? É o Bruno Agra, que é o dono do... Instituto, você conhece Qual é o Databox? nome? Qual é? O Brasmarketing, quem era o estatístico responsável é um paraibano, Bruno Agra, que é o dono daquele Datavox. No primeiro turno, teve um tal do Seis Sigma que botou uma pesquisa aí que Bolsonaro ganhava com quase 20 pontos. Sumiu, não foi o tal do Seis Sigma? Olha, no Seis primeiro... Sigma é o dono Mas a dele. pergunta é, para quem está em casa agora, vocês acreditam em pesquisa? Não, a questão é a seguinte. Desculpa. Fala, eu acho que é a pergunta que o pessoal está dizendo. Vocês debatedores, vocês acreditam em pesquisa? Então tem um minuto para responder. Sim ou não? Sim ou Agora, não? um minuto. Vamos lá, contar a partir de agora. 1 minuto. Pronto, veja bem. 1 minuto, Jason. Eu acredito no resultado da pesquisa. A questão é que aquele resultado da pesquisa ele não define o resultado das eleições. Ora, no primeiro turno eu vi uma pesquisa que ela foi avaliada pela UOL como de prestígio. A UOL tem um equipamento lá, então uma coisa de prestígio. Aí eu fui ver uma pesquisa. A gente está num país de quase de 300 milhões de habitantes. Aí eu fui ver os dados da pesquisa. A pesquisa ouviu por telefone 1.500 pessoas. Me diga como é que 1.500 pessoas é suficiente para definir um resultado de uma eleição. Mas é Não ciência. É ciência. É ciência, eu sei. É isso que eu não estou contestando a... Aí uma proporcionalidade. Isso, eu não estou contestando. A coisa tem base, assim. Mas o Atlas ouviu 20 mil pessoas e errou do mesmo jeito. Mas essa discussão de acreditar ou não em pesquisa, ela passou a ser feita a partir do momento em que as pesquisas não são... O resultado final das eleições não é fiel às pesquisas. Mas, gente, nem sempre vai ser, talvez raramente vai ser, porque... Mas deixa eu pegar aqui Levi, que Levi é perito dessa história de pesquisa, né? Nada. Olha, Levi é bom, Levi é bom. E é boa. Se você pegar As pesquisas que Levi faz aqui de forma interna sempre dão são internas. Se você pegar o eleitor que diz, ele pode estar aqui na frente da gente, se ele disser, eu não creio em pesquisas, mas na hora que for noticiada uma pesquisa, ele que fica o candidato doido. dele esteja na frente, ele já vai Ele dar comemora. credibilidade àquilo, vai vibrar. Ele comemora. E eu peço permissão a vocês, para não falar tanto em pesquisas aqui, na fala do Gamarra, porque, como o Peterson disse, né, a gente faz pesquisas para consumo interno. Mas você é perito. Nada, sou nada. Eu sou apenas Você um como é o nome do outro lá? observador. Como é o nome lá? O Sérgio. Sérgio, né? E não vão me chamar de Levi Ferreira, porque eu estou fugindo do assunto, viu? Eu vou responder aqui, ou comentar a pergunta do primeiro ouvinte, o Fidel, em relação a uma nova liderança. Ciro Gomes foi o que mais tentou nas últimas eleições ser uma terceira força na política brasileira. Conseguiu aí, lamentavelmente, seus 3% nessa última eleição. Quarto lugar. Eu vejo com grande potencial daqui para frente, pelo que foi demonstrado até agora nessas eleições, a força de Simone Tebet. Não sei se Lula ganhando, ela será aproveitada no governo, de que forma ela será aproveitada no governo, ou vai ser ofuscada, não sei. Eu acho que ela vai no ministério, ela está pegando na mão de Lula, ela criticou pegando na mão de Lula. Certo. Meu amigo, é incoerência. Ela vai ter Eu lugar no ouvi governo. uma declaração de Lula essa semana dizendo que não será candidato à reeleição caso vença Tem, as mas não vai eleições ter condições nem próximo idade, ano. né? Lula Embora vai também estar com... Bolsonaro disse isso. Eu não duvido, eu não enfim. acredito nisso. Mas assim, eu acredito numa força que está nascendo aí, chamada Simone Tebet. Agora, se isso vai se concretizar ou não, é outra história. Sim, mas qual o nome que você teria hoje no PT fora Lula? De novo. Ele só bota O Haddad vem com 3 derrotas, Peterson. Ele já pode pedir música pro Fantástico. Se perder domingo agora, quando sim. se fala em ele perdeu polarizar... 2016 para prefeito, 2018 presidente e agora 2022 se perder, já pode pedir música pro Fantástico. Quando se fala em polarização, surgiu uma nova liderança, Bolsonaro surgiu. Nova liderança foi Bolsonaro. Verdade. Apesar de ser um político velho, mas foi como era um político que ninguém sabia nem quem era. Verdade. Eu mesmo vim saber quem era Bolsonaro de um tempo para cá. E foi suscitado pela juventude. Pois é. Sim. Foi uma nova liderança que surgiu. O que é que acontece? Porque, falando ainda, voltando à questão da polarização, Bolsonaro surgiu. Teve a oportunidade de 4 anos. Né? Ele culpa sempre guerra, pandemia. Mas eu acho que Bolsonaro, ele perdeu a grande oportunidade de ser até candidato único na situação que Lula vinha, aquela coisa toda. O governo dele não é um governo desastroso. Não. É um governo que tem muitas áreas a ser perdeu pela boca. Se ele perder, vai perder para ele mesmo. O maior adversário dele coisas dele é que ele vinha falando. Eu lembro de Simone Tebet. Olha, como é que o seu ministro da Economia
faltando 10 dias para a eleição, diz que não vai reajustar o salário mínimo nacional em cima da inflação. Ou seja, Simone Tebet olhou para ele, Levi, e disse: você é o único culpado, Bolsonaro, de ter resgatado Lula. Ele foi o único culpado. Lula só está aí por cima porque tivesse sido o resgatou. inteligente. Claudenilo, depois do Sim, William. Passou meu tempo. Apesar de Levi não querer comentar as pesquisas, eu quero só fazer um adendo. Existem os números... Sei por que ele não quer comentar. Não, mas eu entendo. Ele... Porque vão dizer que eu sou suspeito. Isso. Como você faz o trabalho, eu também... Não, mas é quando nacional, é caso que eu estou trabalhando, eu não gosto de comentar. Mas é nacional. Mas Pesquisa, só para resumir, já que vocês insistem tanto. Pesquisa, se você colocar no papel o que o eleitor respondeu, vai dar aquilo que ele disse. Não tem segredo. Pronto. Não tem segredo. Você chegou onde eu queria dizer. Existem os números reais, que aí estão nas cúpulas dos candidatos, das campanhas que fazem esse monitoramento, e existem os números divulgáveis. Só isso. Agora, deixa eu pesquisar rapidinho, só minha opinião sobre pesquisa. 90% dos institutos erraram os números, mas acertaram na pesquisa, que Lula seria, que ganharia o primeiro turno, e deu Lula. Poucos institutos que deram o Bolsonaro na frente, né, erraram. Agora sim, porque a gente vive num grau de cobrança muito grande, uma exigência enorme. Ou seja, já tem gente que acha que resultado de pesquisa é o resultado da urna. Não é. É diferente, você tem que analisar o cenário. É isso que eu estou falando. Acreditar em pesquisa é acreditar que o trabalho que o Instituto fez, a projeção que ele fez foi acertada. Mas a culpa não. Se tiver um fato no dia da eleição, pode mudar a eleição. Vocês acham que deve passar mesmo o que está sendo proposto aí no Congresso? Eu acho que pesquisa deveria ser divulgada até 5 dias antes da eleição. Não, mas é o que o Congresso está colocando aí. Não, ali é a vingança de quem perdeu. Deixa eu dar só um exemplo. Deixa eu dar só um exemplo em relação... que deve ser, né? Não, ali não vai passar, não. Acho que não passa, não. Ali tem um sistema forte por trás disso. Deixa eu dar só um exemplo para vocês aqui de uma pesquisa que eu não dou valor a ela. A pesquisa que foi errada vai ser multado. Não tem como você fazer isso, porque você vai multar, por exemplo, você contrata uma energia solar e o cara diz assim, olha, você vai ter X quilowatts por mês com esse equipamento aqui. Aí vai dar... Você tem 30 dias sem sol, nublado. Aí você vai processar o cara que o cara não entregou... Mas vulgar usou demais, Galvão. Tá vulgar demais. Mas esse é um diz que é um... o A tá na frente, o outro diz é um B. Então, mas esse é o problema. Olha, eu posso fazer... Eu acho que tem que regulamentar quem pode e quem não pode. Mas não tem como você regulamentar. Porque se você fizer uma pesquisa... Então vai virar um samba de crioulo. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, com mais gente de São Paulo e não souber dar o peso, Bolsonaro estaria à frente no Brasil. É isso, cara. É uma ciência que não é exatamente exata. Olha, deixa eu dar só um exemplo para vocês de uma pesquisa que eu particularmente não considero. A gente vinha até falando sobre isso no carro. A pesquisa que saiu hoje da Consult. Não considero essa pesquisa. Por que eu não considero? Por um fator simples. Essa pesquisa começou a ser colhido os dados dela sexta-feira da semana passada. Sexta, sábado e domingo. Para ser divulgada hoje, 8 dias depois que ela começou a ser feita. Então, você acha que eu vou acreditar que o cenário está dessa forma? Claro que não. Você tem essa informação. Mas o leitor não tem. Então, esse tipo de safadeza, que para mim isso é uma safadeza, deveria ser coibida. Como é que você faz uma pesquisa na semana anterior? Tem até um caso interessante, na última eleição de 2020. O Instituto Opinião fez uma pesquisa em Uiraúna. Fez na terça-feira da semana anterior à da eleição. Então, a pesquisa veio ser divulgada, sabe quantos dias depois? 12 dias depois. Na pesquisa dava que o segundo Santiago seria eleito. Quem ganhou foi Leninha. Por quê? Porque a pesquisa foi divulgada com 12 dias de atraso. E assim, com relação a essa questão Mas eu já acho que houve uma fé aí, né? Eu já ia dizer. Não, então... Levanta a suspeita da mesma forma que a Consult fez hoje. É isso que eu estou falando. Que esse tipo de coisa deveria ser coibido. Essa empresa que você se refere aí, Galvão, você se lembra que há poucos anos atrás era a de maior referência no Nordeste. No mercado de pesquisas, não só da Paraíba, mas outros estados do Nordeste também. Tanto é que esse ano eles não fizeram pesquisa, ninguém contratou a Consult, por quê? Porque começou a fazer essas coisas erradas. Aí assim, não tem aquela história que uma maçã podre estraga o balde inteiro? Então assim, em relação à questão da pesquisa, do efeito da pesquisa, o problema, Peterson, é que a própria Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Jornal o Globo, eles trabalharam tanto essa questão de que a pesquisa era o resultado da eleição, que hoje as pessoas começaram a ter essa coisa do...
se deu na pesquisa é porque isso é verdade. E normalmente, não necessariamente, tenha que ser verdade. E para mim, o maior derrotado dessas eleições foram todos os institutos de pesquisa. Falando em pesquisa, sabe essa pesquisa da Consult? O João Azevedo está com 55,14% da preferência do eleitorado contra 44,86% de Pedro Cunha Lima. Pronto, essa coleta foi feita no final da semana passada. Aí tu acha que vale para hoje ou vale para ontem? Pois é, foram ouvidos 1.600 eleitores entre os dias 21 e 23 desse mês. A margem de erro é de 2,45 para mais ou para menos. E o nível de confiança, segundo aqui a Consult, de 95%. Está registrado, a gente tem que dizer, PB 01487/2022. E no Tribunal Superior Eleitoral, são dois É porque tem para presidente. Eles serão para presidente Alexandre, também. eu não sei como é que funciona a questão técnica de uma pesquisa. Confesso que eu nunca me debrucei para ler bem direitinho as questões técnicas de uma pesquisa. Peça um intensivão com a Levi depois que ele diz a você. Mas, inclusive, Levi, se puder me ajudar, por exemplo... eu não sei Tudo que for correto nesse e-mail, eu passo para você tranquilamente. Eu não sei se tem alguma exigência geográfica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá, um instituto lá, o Veritá, por exemplo, que vocês citaram aqui. O Instituto Veritá emite um resultado de uma pesquisa que dá Bolsonaro na frente de Lula. Se por acaso a Veritá fez essa pesquisa num raio de espaço geográfico que é dominado mais pelo bolsonarismo, o resultado da pesquisa da Veritá tá certo. Tá coerente. Foi o que eu disse. Isso que eu tô falando. Acreditar em pesquisa, eu acredito. O problema é pegar regiões, né? É o famoso, Levi, sabe o que eu vou me referir? É o famoso dar o peso, né, Levi? Isso. É a questão de você dar o peso. Tem um estado no Brasil chamado Minas Gerais. E Minas é o espelho do Brasil, do resultado eleitoral. Se você observar, quanto foi que Lula conseguiu de voto na eleição presidencial no primeiro turno? 48,7. Foi isso? Isso. E Bolsonaro, 43, acho que 0,3 ou foi 2. Em Minas, deu exatamente esse dado aí. Vamos mudar aqui o tema já. Porque Minas é um estado de 800 municípios e que faz limite geográfico com o Nordeste, com o Centro-Oeste, está dentro do Sudeste, Sul, e tem pessoas, habitantes de todo o país residindo em Minas Gerais. É o espelho. Tanto é que nesse segundo turno, Bolsonaro ganha em Belo Horizonte, na região metropolitana de BH, mais o interiorzão, que são aí 800 municípios, há uma tendência para Lula no eleitorado, e aí ele consegue suprir aquela perda que ele tem na região metropolitana e na grande BH. Que foi onde dizem que Zema teria espalhado outdoors ao lado de Lula para captar votos. No Datafolha ontem deu o quê? 48-43 em Minas Gerais. Que é o geral, né? O geral. Bom, a gente já está caminhando para o final, vamos falar logo aqui da censura. A gente falou e a gente terminou não falando, né? Censura, as decisões polêmicas do Tribunal Regional do Tribunal Superior Eleitoral sobre eleições, fake news e Jovem Pan, que foi, segundo a própria Jovem Pan, está dizendo que foi censurada. E o STF e o TSE viraram um partido político? Dentro desse mesmo contexto, já que é o que eles vêm dizendo, né? Olha, ali o STF e a história do Xandão, né? A história do Xandão, que é o ministro... Deixa eu começar a responder nessa, porque essa questão de censura, eu não concordo, isso não pode existir no Brasil. Agora, veja só. Porque diante da decisão que foi dada à Jovem Pan, muitos aí podem até pensar, dessa decisão que foi dada à Jovem Pan, pode respingar na gente aqui. Mas veja só. E aí o advogado sabe disso. Que a decisão lá em cima respinga. Mas deixa eu explicar. Deixa eu explicar a questão. Que, baseado, a partir do momento que um meio de comunicação... Pode gerar jurisprudência. Pode gerar jurisprudência. Mas tem um detalhe aí. Eu acompanho a Jovem Pan, eu acompanho os programas quase todos da Jovem Pan. Né? A censura sou contra. Agora, tudo tem seu limite, Peterson. Eu vejo ali na Jovem Pan... Na Jovem Pan, pelo amor de Deus. E tem o limite da lei, Os caras, eles passam dos limites. De esculhambar de uma forma aberta as autoridades, o Xandão, a turma do TSE, esculhamba, escracha. E, por exemplo, chama o menor nome é bandido lá. Chama Lula de ladrão num período em que é vetado você atacar. Nós estamos no período eleitoral. Aqui no interior, nós cumprimos rigorosamente dentro que apresenta o programa de rádio. Chega o período eleitoral, a gente dá uma... A gente tem medo até de entrevistar. Corta. Você estava pedindo voto. Lá é escrachada a Jovem Pan. Eles escracham, eles botam patoré. Muito fácil falar
Aí quando eles são punidos, aí vem se vitimizando. Fomos censurados. Não, pelo amor de Deus, mano. É questão da censura, sou contra. Agora, tudo tem seus limites. Os caras lá da Jovem Pan, você escuta a CBN, não é daquela forma. Você escuta qualquer outra rádio, né? CNN, Band News. Eles têm suas posições, mas de uma forma, né, moderada. Olha, porque essa história de imparcialidade não vai... A Jovem Pan, eles chamam o Lula de escrachado, de ladrão, bandido, Xandão de bandido. Tem uma peruana lá, que participa do Money Show, eu esqueço o nome dela, Zoe Martins. Meu amigo, o que essa mulher diz com o TSE, o que ela diz com Lula no período eleitoral. Existe um limite que é o limite da lei, né? E eu acho que eles foram maleáveis em apenas proibir alguns tipos de comentários. Porque antigamente tirava do ar, né? Aqui nós fomos, na Líder, nós saímos do ar por 48 horas. Muito menos do que isso. Multas e mais multas. Eu assisti um episódio daquele programa Greg News, né? Com o Gregório do Vivier na HBO. Eu assisti um episódio que é sobre a Jovem Pan. O episódio destrincha a história da Jovem Pan desde a sua origem, quando ainda se chamava Pan-Americana, Rádio Pan-Americana. Que aí, parece que nos anos 80, sei lá, uma coisa assim, para conquistar a população mais jovem do país, a população estava se rejuvenescendo, trocaram o nome e botaram Jovem Pan. Jovem Pan. Então, assim, a história da Jovem Pan, desde quando era Pan-Americana, é repleta de outra coisa, de polêmicas de corrupção. E outra coisa, etc. Durante o período eleitoral, eles vestiram literalmente a camisa de Bolsonaro, cara. Só um candidato. E por que foi que a UOL, a Folha saiu em defesa da Jovem Pan? Porque vestiram a camisa de Lula. Então é tipo assim, ó, eles têm um time deles, porque assim, também as matérias que o UOL coloca em relação a Bolsonaro nesse período, assim, é um negócio... Então, assim, por que a UOL, a Folha, está apoiando o pessoal da Jovem Pan dizendo que é censura? Porque também eles estão fazendo errado. Não somente o Estadão, mas o próprio CNN também lançou também. O Globo também terminou lançando também um editorial também apoiado. Não cita a Jovem Pan, eles têm medo, mas o problema... A UOL foi explicitamente numa defesa da Jovem Pan, porque como Galvão diz, eles se solidarizam porque puxam por outro lado, para não ficar... Agora, tu sabe o que eu acho? No caso da UOL e da Folha de São Paulo, por exemplo, eu acho que não. Eu acho que o que está havendo nesses dois casos não é mentira, mas é excesso. Exatamente. Mosquito que fulano pisou ali era de Bolsonaro. Qualquer coisinha eles estão transformando em matéria. Mas no caso da Jovem Pan, você dizer que Lula é ex-presidiário também não é uma mentira, não é uma fake news. É a forma que você está dizendo. Então, assim, entenda. É porque a verdade vai interessar dependendo do seu lado. Se você é da canhota ou se você é da direita. E outra coisa, eu vi muito esse ano, coisa que eu nunca tinha visto em campanha. Pessoal da Globo que tem contratos que você sabe que não pode, declarando, a Fátima Bernardo daquela, declarando voto. Totalmente, eu nunca vi pessoas assim, de jornalismo assim, declarando votos, não diga nem votos, apoio. Literalmente. A Globo está inteiramente, não diria a Globo, mas os seus servidores, os seus funcionários declarando apoio literalmente ao partido, ao Lula. Deixa eu falar uma coisa. E aí a Jovem Pan pelo Bolsonaro. A opinião nessa questão aí. Depois tem Claudinilo aqui, vamos lá. Claudinilo, vamos lá. E o que eu vou dizer tem tudo a ver com ele, por isso que eu pedi para antecipar a fala, para que ele possa justamente depois fazer o complemento. O que é que acontece? E não vá dizer ou escrever o que eu vou falar agora, que eu sou a favor da censura. Mas, tipo assim, eu fui processado no nosso programa de rádio por ter dito a seguinte frase: fulano de tal é tão frio politicamente que tem coragem de matar a família e ir ao cinema ver um filme. Ninguém na época disse que isso era censura, porque o cara foi lá, foi para a justiça e o juiz me condenou e tal. Você falou essa frase fazendo referência a um filme brasileiro? Uma metáfora, justamente, é um filme brasileiro chamado Matou a Família e foi ao cinema assistir o filme. Então, o que é que acontece? Você imagina só se não existisse o TSE, se não existisse a Justiça Eleitoral, que é um órgão para quê? Para elaborar as regras, disciplinar as regras numa eleição. Se não existe a interferência, e eu não estou defendendo a atuação do TSE em relação a esse caso da Jovem Pan, só estou contextualizando. Se não existisse o TSE, o que mais poderia se ouvir de uma Jovem Pan, de uma Globo News, de uma CNN, enfim, pegando aqui a deixa de Josivan, de Luiz Fernando Mifô,
O que acontece no Brasil hoje, e isso muito em razão do debate acalorado das eleições desse ano, é um exagero. Eu acho que a Jovem Pan exagerou, como também em certos programas, em certos comentários, a Globo exagera, a CNN exagera, às vezes também o Diário do Sertão pode exagerar, a Líder FM pode exagerar, mas aí a gente tem que ter justamente os órgãos fiscalizadores da lei. Balizamento, senão, porque senão vira bagunça. É balizamento. Senão vira bagunça. Daqui a pouco está chamando todo mundo de ladrão, de bandido, de miliciano, de pedófilo, enfim. Por aí se vai. E a lei é bem clara, né? Está aí Agora, para atender. Mas você não acha, já passar aqui para Claudenilo, você não acha que Alexandre de Moraes, o Xandão, como eles chamam, não deveria ter assumido a presidência, já que ele já vinha diretamente com um confronto direto com o Bolsonaro. Ele já vinha com um confronto direto com o Bolsonaro. Mas se ele não assumisse, não seria a declaração? Interna lá deles, né? Eles não, mas não tem a história, de que ele é eleito, né, para assumir a presidência. Não é que ele deveria ter dito, não, eu não posso, eu não vou assumir. Não, mas se ele fizesse isso, ele estaria assumindo que ele está usando de forma pessoal as decisões. Vamos falar agora bem juridicamente dos casos que a gente está debatendo aqui. Doutor Claudenilo. Da censura e da interferência dos tribunais, né? Primeiramente, deixe-me só registrar aqui a audiência do meu tio, lá no assentamento de Santo Antônio, Edmar, está assistindo, mandou aqui uma mensagem, tenho que registrar. Pronto. Vamos lá a respeito disso. Primeiramente, a respeito de censura. Eu já trabalhei diretamente, trabalho com assessoria política na época das eleições, assessoria jurídico-política. E diversas vezes eu representei rádios para que, por exemplo, lesse notas dos nossos candidatos. Se a gente for levar pelo lado da comunicação, a censura. Você só ser obrigado a ler uma versão que o candidato está judicialmente mandando que você leia, né? Através da magistrada, por exemplo. Isso. Eu já consegui aqui em Cajazeiras, junto com a equipe jurídica que a gente fazia parte, de que, por exemplo, durante um dia inteiro, uma rádio passasse uma nota, fulano de tal é candidato sobre o número tal e tal, não sei o quê. Isso é uma espécie de manipulação da mídia. Mas a gente usa os meios legais para isso. E a regulamentação legal. O que está acontecendo na eleição também é a regulamentação legal. E a gente, pronto, um dado bem interessante, essa polêmica que criou agora nessa última semana a respeito das inserções, né? Que a candidatura de Bolsonaro usou até a força do governo, que eu achei errado demais um ministro ir para uma emissora, fazer uma coletiva e dizer aquilo, entendeu? Usando a força do governo. Foi dentro do Palácio do Planalto. Isso, e ali já dá pronto, usando a lei, ali dá um abuso de poder político. É conduta vedada, né? É conduta vedada, né? E distorcendo a verdade dos fatos. Porque nós sabemos que o judiciário ele apenas fiscaliza, apenas diz como vai ser feito, né? O judiciário, levando para um cenário municipal para que as pessoas entendam. Quando começam as eleições, o judiciário chama representantes de cada coligação, de cada candidato, né? Faz um sorteio da rádio que vai gerar o guia eleitoral, que vai distribuir para todas as outras rádios, né? E deixa que as pessoas, que os candidatos, mandem suas inserções. Os partidos é que têm a obrigação de exatamente. Aí as informações chegam para o povo que foi o TSE que não mandou. Né? Que foi o TSE que não mandou. Sim. Então, assim, propositalmente, existe um discurso para tendenciar as pessoas a votarem em certos candidatos e demonizar outros candidatos. A manipulação política. Entendeu? Então, assim, de certa forma, a gente tem o Brasil, como eu disse lá no início, quando a gente falava da polarização política, o Brasil ele vai ter uma afirmação da democracia a partir dessa eleição. Porque o presidente que ganhar, ele vai ter que chamar a população, chamar o povo para respeitar as instituições. No STF, no TSE, existe uma rotatividade de ministros na presidência. Isso não foi porque a eleição agora era Bolsonaro que estava disputando, não, minha gente. Não é porque era Bolsonaro que estava candidato, não era porque é o Lula que está candidato, não. Existe um período específico para que os ministros eles tomem posse através da presidência. Isso acontece no STF, isso acontece no Tribunal de Justiça da Paraíba, no TRE da Paraíba, no TSE, são em todos os poderes constituídos juridicamente do nosso país. Mas a manipulação da informação é demais. E aí a gente leva também para um ponto de que as pessoas, muitas das vezes, sabem que a informação está errada. Eu tenho amigos meus, juristas, que têm conhecimento que a informação está errada, mas levam adiante,
Né? Porque adiante pode ser uma pessoa que não tenha o conhecimento legal e vai achar que está certa, vai ser manipulado por aquilo. A eleição no nosso país, ela se tornou uma eleição para alienar as pessoas. Isso é muito grave. Inclusive, Pedro falou, estava falando do Alexandre de Moraes. Eu acho o seguinte, o Alexandre de Moraes, eu não sei se, como o Claudemir falou, não sei se é por coincidiu na rota. Coincidiu, foi só uma coincidência. Pronto. E que bom, sabe por quê? Porque mesmo que não fosse por rotatividade, fosse por escolha de fato, o Supremo, o STF, no caso do Poder Legislativo, o TSE, vislumbrando a gravidade que se tornaria a eleição, com certeza escolheria ele também, se fosse o caso, porque ele é o ministro... Ô, Josivan, deixa eu só fazer um complemento aqui, por exemplo, da comarca de Caiazeiras, da zona eleitoral. Por exemplo, a senhora juíza, a doutora Maius, teve que pedir uma licença por saúde agora nessa semana e assumiu o doutor Emerson. Então, se a gente for... Não, o juiz assumiu porque ele tem uma tendência e não sei o quê. Não, minha gente. O juiz é uma pessoa que ele pode adoecer, ele pode pedir uma licença, né? Existe uma rotatividade nas zonas eleitorais, porque o juiz, ele cumulando o eleitoral e cumulando uma vara, ele vai ganhar melhor. Os próprios juízes fazem esse acordo de fazer essa rotatividade. Tu vai ficar 2 anos, eu fico 2 anos e assim vai, entendeu? E se o caso, existe muita coisa a ser esclarecida para a população. No caso do TSE, se fosse uma questão de escolha de fato, eles escolheriam o Alexandre de Moraes, sabe por quê? Porque eles vislumbrariam a gravidade que a eleição se tornaria, e eu acho que só Alexandre de Moraes tem pulso. É o único ministro ali que teria pulso. Mas o problema que eu vejo enfrentar o que está acontecendo. Quando o Alexandre de Moraes deu a decisão de que o PT não poderia explorar o episódio lá da declaração de Bolsonaro sobre pintou um clima, ninguém chiou, né? Tem diversas pelo decisões. contrário, né? Chiou, né? Que foi a decisão mais acertada. Em relação a essa questão da postura dos ministros, a única coisa que eu discordo da postura é assim. Ministro da Suprema Corte Americana, ele sequer dá entrevista. Você não tem uma entrevista de um ministro da Suprema Corte Americana. No Brasil, existe uma ministra que eu acho que tem um perfil que todos os outros, se seguissem, o Supremo não estaria na situação que está hoje, que é a ministra Rosa Weber, que hoje é a presidente. Ela não dá entrevista. Você pode pegar todas as matérias que falam sobre bastidores do STF. O único gabinete que os jornalistas não vazam informação, né, não tem informação vazada, é o de Rosa Weber. Para mim, esse é o modelo ideal de ministra. Não acho que o André Mendonça, com essa subserviência a Bolsonaro, seja uma referência. Não acho que um Gilmar Mendes, com essa forma mendiana, né, de ser, gilmariana de ser, que é única, seja um exemplo para a Suprema Corte Brasileira. Acho que nós temos alguns juízes ali que são, por exemplo, Roberto Barroso, acho detestável do ponto de vista da postura dele. Acho que um outro ministro que sumiu, que faleceu infelizmente, que foi o Teori Zavascki, que também tinha um perfil muito parecido com o de Rosa. Acho que o grande problema é que os ministros hoje, eles acham que são um popstar. E eles são juízes. São ministros, mas antes de qualquer coisa são juízes. E deveriam se preservar para que a imagem da corte fosse preservada. Concordo. Bom, gente, já está aqui no final. Agradecer aqui a todos que vieram hoje, um debate de forma especial, né? Há 2 dias das eleições. Eu acho que a qualidade é que reinou aqui entre nós aqui. Todos se comportaram muito bem, educadamente, né? Pensei em um ou outro que pudesse aqui, pela sua ideologia, né? Porque todos nós temos. Sabe besteira todo mundo tem lado. Né? Todo mundo aqui tem lado. Essa história de que a imprensa não tem lado, de que a imprensa é imparcial, a gente tenta, quando está no microfone, tentar pelo menos ser imparcial, né, William? Somos humanos, antes de qualquer Mas a gente coisa, tem os nossos lados, a gente também tem a nossa opinião, e isso é normal. Como você que está em casa também tem sua opinião, mas quando a gente chega de frente ao microfone, eu acho que é o baseamento desse radialista, comunicador, jornalista, apresentador do programa, é se manter um pouco sem lado. Embora tenha alguns apaixonados, né? Tem alguns apaixonados. Eu tenho um lado e sou apaixonado. Meu lado é o Flamengo. E o meu é Maria Emília. Vamos ser campeão da Libertadores amanhã. William, muito obrigado, muito me honra você pela primeira vez. Eu acho que a primeira vez de muitas é um patoense que ama Souza, que ama Cajazeiras, né?
Não foi em Patos, não? Não sabe que era em Patos. Tu é de Piancó? Sim, Piancó, um ano fui pra Patos. Eu conheço o William há 20 anos, eu vim saber disso hoje. Você que está ouvindo aí pela Nativa FM, aqui tem um piancoense, né? Minhas raízes estão lá, meus parentes, família Soares lá do Vale do Pinhacó, tá todo mundo lá, acredito, nos ouvindo. Ismaildo ainda Ismaildo, Nativa grande FM. amigo Ismaildo das antigas. Nasci em Piancó, me criei em Patos, metade da minha vida em Patos, metade da minha vida em Souza. Já tive minhas passagens também por Cajazeiras e assim vai. É verdade. Já estou nos meus Passou pela 94 aqui em casa. 94 e Oeste. inaugurei a Rádio Oeste. Inaugurei a Rádio Oeste da época Com um padrão diferenciado na época. O Rádio Oeste era um padrão. Para fechar aqui meio rapidinho, aí você lembrou agora, Nilvan Ferreira foi quem eu entreguei pela primeira vez um microfone para que ele pudesse falar, né? E ele lembrou desse fato no dia que ele foi dar uma entrevista lá no programa Grande Nilvan Ferreira. Obrigado, Peterson. Forte abraço a todos. Me convidem outras vezes. Pela vez primeira vim aqui Já tá convidado. no Diário do Sertão. 5 da tarde, você que está nos ouvindo aí. Hoje, né? 5 horas. Depende. Depende da nossa agenda aqui hoje, em Cajazeiras. Se não, meu caro Ivonísio, prepare a pauta do programa. Um abraço a todos que participaram aqui desse bate-papo bom, gostoso, os ouvintes que nos escutaram, meus filhos que estão lá em casa me Posso ouvindo. ser que tem uma censura, né, William? Alô, STF. Minha esposa que está nos acompanhando. Um abraço, saudações de paz e bem. Recado dado. Domingo, democracia, paz e bem, escolha seu candidato. Deixa eu olhar para a câmera. Olha para aquela lá. Paz e bem para você, que o ganhador comemore, o perdedor enrola a bandeirinha, vai para casa, engola o choro. Vai ser assim? Eu espero, A gente torço, deseja, né? Que tudo que não tenha terceiro turno e que tudo transcorra bem. Um beijo no coração de todos. Galvão, muito me honra a sua presença aqui. Alexandre Galvão. Peterson, bom, primeiro parabenizar a ideia, um bate-papo muito bacana, muito gostoso. Vamos ter outros, viu? Pós-eleição, viu? Pronto, vamos combinar. É bom a gente ter essa difusão de ideias, né? Essa vertente de diferentes ideias, né? São várias vertentes, são pessoas que têm... e é como você falou, por mais que a gente tenha lado, quando a gente chega aqui, a gente tenta estar sendo o mais imparcial. Mesmo, eu acho o seguinte, a gente só não pode mentir sobre o nosso lado. Você dizer que não é de um lado e, de repente, puxar mais para aquela sardinha, né? Você se assuma, porque todo mundo respeita quando você tem um lado e as pessoas conhecem. Parabenizar aos demais colegas aqui que aqui debateram conosco. A você que vai votar domingo, você tem 2 candidaturas para o governo do Estado, 2 candidaturas para a presidência. E você também tem o direito de não escolher. Tá certo? Essa história que dizer assim, mas quem anula o voto não pode reclamar. Não, você pode escolher não escolher. Democracia é isso. Se não fosse assim, não existia a possibilidade de você anular ou de você votar em branco. Cabe a você decidir. Então, se você, de repente, acha que Bolsonaro e Lula, que Pedro e João não representam aquele caminho que você deseja, existe essa opção que eu acho que também deve ser respeitada. Não estou fazendo apologia para anulação de voto, nem nada disso. O que eu acho que a democracia ela tem que ser respeitada em sua plenitude. Então, se você tem o direito, você pode escolher não escolher e está tudo bem, porque a democracia, o seu vizinho vai votar por você e quem ganhar vai ser o presidente de todos e vai ser o governador de todos. Então, domingo, saiam pacificamente, sabe? Coloquem... A gente sabe que política é paixão, mas vamos colocar a civilidade antes da nossa paixão. Um abraço a todos, uma boa tarde. E domingo, a partir das 4 da tarde, a turma que esteve no primeiro turno lá na Líder, junto com o Rafael, né, que nos ajuda muito nessa questão dos números, né, foi fundamental para a nossa cobertura, o Rafael Estrela, que é o diretor da Líder. Domingo, 4 da tarde, estaremos lá e também estaremos acompanhando aqui a cobertura do Diário do Sertão. Pois bem, olha, gente, dizer que já a próxima semana a gente vai fazer um debate, mas como hoje foi em Cajazeiras, viu, Claudenilo? Já está intimado. Vamos fazer lá em Souza, viu? Então, o próximo debate, próxima semana, pós-eleição. Levi já ficou aqui, combinado, viu, William e Galvão? De já ver o local lá para a gente fazer o programa em áudio e em vídeo para a Líder FM, Diário do Sertão, em toda a rede, direto de Souza. Um local que tenha pastel, né? Porque o William tem que comer pastel de 2 em 2 horas. Ou pizza.
Ficar uma babá. Doutor Claudinilo, muito obrigado. Espero você também, já no debate pós-eleição, já dizendo quem é o vencedor, tanto na Paraíba como no Brasil. Obrigado. Eu que agradeço, Peterson, agradeço a companhia dos amigos aqui que brilhantemente discorreram sobre o tema, sobre os diversos temas, e foram surgindo outros, e o debate foi ficando muito bom, muito agradável. Agradeço a atenção dos telenautas, das pessoas que nos acompanharam, já renovar o compromisso de estar com vocês lá na cidade de Souza, né, dizer que no próximo domingo votem com suas consciências, tenham a certeza que na segunda-feira os irmãos de vocês continuarão sendo os irmãos, as pessoas que você frequenta a igreja provavelmente serão as mesmas pessoas, a sua crença será a mesma crença, e não vale a pena perder isso simplesmente por uma eleição. A eleição é um ato democrático em que você vai escolher um representante, mas no outro dia a vida segue. Então é bom pensar sobre isso, pensar sobre as consequências, muitas das vezes que você, tomado por uma emoção, vai lá e faz, como aconteceu aqui em Caiazeiras, de um eleitor ser preso, e hoje a pessoa está respondendo um processo federal, que vai ter que constituir advogado, vai ter que gerar uma despesa que não estava programada em sua renda. Então, assim, de certa forma, é bom pensar direitinho, votem pacificamente, como falou o colega Galvão, vão para as urnas para exercer o direito de cidadania assegurado pela nossa Constituição Federal, e tenho certeza que o Diário fará mais um show de cobertura, onde acompanhei a cobertura inteira pelo Diário do Sertão, e estarei acompanhando novamente. Um detalhe, Petros, vou voltar cedinho, vou para o sítio, lá vou ficar só escutando. Mas você vai participar também aqui com a gente. Lá tem internet, a gente liga. Olha, gente, inclusive agradecer a audiência. No último dia 2, a gente ultrapassou os 300 mil visualizações. Só no YouTube foram quase 52 mil ao final da transmissão. 52 mil visualizações. Obrigado mesmo pela audiência de sempre, né? Levi Dantas, Cidade Notícia. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Você já é de casa, né? O blog do Levi está no Diário do Sertão e o Diário do Sertão está no blog do Levi. É isso, Peterson. E a líder está no coração. Com certeza. Alô, Lafayette, aquele abraço, Lafayette Cadeira. Está chegando aí. Amanhã a gente se encontra. Certeza. Obrigado a você, Peterson, pelo convite, né? Obrigado a você, toda a equipe, Poliana, o Elson. Rafael liberou, não foi? Rafael, todo mundo aí. Então, parabéns, né, pelo formato, pela ideia de fazer esse debate, faltando 2 dias para o pleito, segundo turno no caso. Dizer que foi uma satisfação em poder estar aqui dividindo esse debate, né, com o Mifor, com o Willam, com o Galvão, com o Claudenilo, com você, Peterson, enfim, foi muito satisfatório. E aqui a gente pôde discorrer vários temas, vários assuntos. Dizer a você, eleitor, que vai votar no próximo domingo, dia 30 de outubro, decidir o futuro do Brasil. Você não vai decidir com que roupa você vai para a igreja. Você não vai decidir qual presente você vai comprar para o seu filho. Você não vai decidir que nome dar ao seu cachorrinho. Você vai decidir a sua vida pelos próximos 4 anos. Pense bem como será a sua vida pelos próximos 48 meses. É isso que você vai fazer no próximo domingo. E você está indeciso se vai agir com a razão ou com a emoção? Haja com os dois. Consulte o seu coração e consulte a sua mente, porque você vai tomar verdadeiramente a sua decisão. Procure observar, procure se lembrar, faça um rastreamento do que cada candidato disse nesse segundo turno, o que disse Lula, o que disse Bolsonaro, o que falou Pedro, o que falou João. Se por tudo que foi dito que você conseguiu se lembrar, em palavras, em gestos, em atitudes, isso ainda não é suficiente para você decidir o seu voto, procure um pouco mais, procure pensar um pouco mais. E não esqueça, no domingo estaremos pela Líder FM, a partir de 12h, em conexão com o Diário do Sertão, e às 16h, a nossa transmissão, a nossa totalização dos votos. Estaremos pela 97,1, a Líder FM. Estaremos também em vídeo pelo blog do Levi, pelo nosso canal Blog do Levi no YouTube, trazendo junto com Rafael, junto com o Willam, junto com o Galvão, toda a nossa equipe. Vamos colocar pessoas nos locais de votação para
informarmos em primeira mão os primeiros resultados, a votação das primeiras urnas, tanto para presidente como também para governador. Vamos, logo no início, quando o TSE abrir a votação, a totalização, já trazer os primeiros resultados até o final das principais cidades da Paraíba e dos principais estados do Brasil, acompanhar as duas eleições, as duas apurações, a estadual e a federal. E a gente pretende contar com sua participação, já aqui, de modo especial, de forma antecipada, agradecer aos nossos anunciantes que estão apostando no nosso trabalho, na nossa cobertura jornalística do próximo domingo. E lembre-se, você vai decidir o seu futuro, o futuro do seu país, o futuro dos seus amigos, o futuro da sua família e o seu futuro apertando, seja qual for o seu candidato, na urna eletrônica no próximo domingo. Boa eleição para todos e, mais uma vez, muito obrigado a vocês todos pela presença aqui na TV Diário do Sertão. Aqui a gente agradece, em nome de Peterson, por estarmos aqui. Luiz Fernando Mifô. Pois é, ficou. Pois é, Pet, obrigado pelo convite e agradecer aos companheiros pelo debate, que foi muito bom. E para domingo eu só espero, eu torço para que as pessoas aceitem o resultado nas urnas, seja para que lado for, seja para que candidato for, mas que aceitem, vão para suas casas, lamentem, mas aceitem. Em 2018, quando o Bolsonaro venceu, todo mundo aceitou. Riu quem apoiou, chorou quem não apoiou, lamentou quem perdeu, comemorou quem venceu, mas aceitamos. E que nessa também as pessoas aceitem, parem com essa história de violência nas ruas. O que eu mais torço é que o país volte a respirar sem medo. Volte a respirar sem medo. Eu acho que fazia muitos anos e muitas décadas que o Brasil não vivia sob uma aura de tanto medo. É isso que a gente está vivenciando, uma aura de medo, porque o tipo de violência que se instalou aqui, fazia muito tempo que a gente não via missas sendo paradas porque padres e bispos estão sendo atacados por gente que não se conforma com a posição política dos outros. Fazia tempo que a gente não via manifestações religiosas, como cultos, por exemplo, sendo base para coação. E coação é medo também. Você que é coagido, por exemplo, por um pastor, por um padre, você sai amedrontado daquele momento. E aí, fora o medo de ser agredido nas ruas, fora o medo, enfim, assim, eu não aguento mais viver num país sob a aura do medo. O Brasil vai continuar com muitos problemas, mas muitos problemas. Não importa quem vem por aí, se é Lula, se é Bolsonaro, o Brasil vai continuar com seus típicos problemas, e é esses que a gente tem que combater. É o problema da fome, é o problema da violência urbana, que precisa ser amenizado, é o problema, vários tipos de problemas, problema da corrupção. Mas essa aura de medo diferente que está dominando o Brasil, ela tem que passar para que a gente respire melhor e para que a gente possa também concatenar as nossas ideias e para que a gente possa, inclusive, ter senso de crítica a quem está no poder, seja ele quem for. Então, que o Brasil volte a respirar melhor a partir de, eu não digo domingo, mas a partir de janeiro, porque domingo é só o resultado, né? Janeiro é que um outro presidente assume caso vença outro, ou que o mesmo comece um segundo mandato. Obrigado pela sua audiência na marca da exclusividade. William Galvão, Dr. Claudenilo, Levi Dantas, Luiz Fernando Mifô, Peterson Santos aqui também, nosso querido Rafael, protagonista da Rádio Líder FM também, o nosso, o cabeludo lá também, como é o nome? Toninho por Deus, né? O Geraldo Azevedo lá da Líder FM, um abraço especial para ele também. Lafayette Gadelha, obrigado, do Geudo lá na Pedra Branca FM, todos aí os eleitos na Rádio Cidade e a todos que nos acompanharam até agora. A reprise desse debate tem à noite, quem não assistiu completo, à noite no canal 3 da Netline. A gente está também em vários IPs TV, em vários TVs a cabos também. Agora tem a Sexta da Alegria, viu? Com a TV Sucariri. O nome dele é o Carlos Dias, né? Carlos Dias, direto da nossa afiliada no Ceará. Sexta da Alegria com muita música, muitos prêmios e muita alegria. Novas informações às 5 da tarde no Diário News aqui na TV. Aqui está na Líder FM, 5 da tarde tem o William Soares e, diga eu sempre esqueci o nome, Ivanísio, né? Ivanísio Inácio, né? 5 da tarde na hora do moído tomando de conta, viu? Cancão piano, o programa é bom, menino, é bom o programa. E de manhã é o Cidade Notícia. Você que está na ativa, novas informações só segunda agora com
o nosso amigo Ismaildo no programa jornalístico. E você que está na Rádio Cidade, novas informações só segunda agora no canal aberto. Mas domingo a gente se encontra às 9 horas na cobertura da TV Diário, da Rede Diário de Rádios, aqui para você. Um abraço, Deus abençoe a todos, bom final de semana, bom voto, que vote consciente.